Olá, olá, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do Brazucas Cast. Hoje com uma convidada muito especial que é a Marjorie. Nós nos conhecemos aí através da Lohane Amâncio, assim que Lohane, um beijo pra você e obrigado por você nos conectar aqui de uma forma indireta. E hoje tá sendo aqui realizado o nosso encontro de hoje, tão esperado, É né? verdade. Que a gente já tinha marcado, infelizmente aconteceu um inconveniente, mas hoje, se não é pra acontecer, não acontece. Mas hoje, realmente, a coisa vai fluir aqui hoje. Não tem escapatória, E hein? deu certo hoje. Então você que está chegando agora e você não é inscrito no canal, já se inscreve clicando nesse botão vermelho que está embaixo e já ativa o sininho também para cada vez que nós estivermos aqui ou ao vivo ou subindo o conteúdo como é esse aqui agora, você já possa estar acompanhando em primeira mão, ok? Marjorie, Vamos lá. gratidão por você ter aceitado o convite, por você ter se organizado, que eu já vejo aí que ela também já tem todas as metinhas dela diária. Assim, Foi treinar, acompanhou hoje o fiz dia dela no tudo. Instagram, fez tudo o que tinha para fazer e se preparou para estar aqui com a gente. Então, para mim é Sim. um motivo de alegria estar recebendo aqui você. Eu tô muito feliz também de estar aqui, compartilhando um pouco da minha história e também conversando com você. Eu tô bem feliz. A Lohane, incluso, como ele disse que fez essa conexão, ela me contou um pouquinho, incluso agora eu perguntei pra você e você me contou um pouco de como começou tudo. E eu tô muito feliz de estar aqui também, porque como você disse, esse vídeo, assim como a gente comparte um pouquinho sobre a nossa vida, sobre os nossos objetivos, outras pessoas são beneficiadas e têm às vezes ali um mindset, uma ideia, ou até mesmo uma opinião ali que muda a vida da pessoa, ou até mesmo a forma dela ver algo, e eu acho que isso é muito importante. É, isso é show de bola. E a Lohane falou que ela tem a mentalidade de falar, falou, Dô, senta com ela que vocês dois vai explodir aí qualquer dia. Eu falei, pô, então vai ser maneiro tá convidando ela. Aí às vezes a gente fica meio com receio, que foi o que aconteceu antes, né? Eu ficava meio com receio. Eu falei, pô, é meio assim, sei lá, meio estranho pra gente chegar e falar, ô, Marjorie e tal, sem nenhuma intimidade, sem ter nenhuma outra pessoa pra poder fazer a abordagem, né? Aí eu falei assim, ah, Lohane, troca ideia com ela lá, pô, troca ideia com ela pra ver se ela aceita. E se ela falar que sim, eu já vou e chamo ela. Para não ser tão evasivo assim, ah, esse menino aí. Porque às vezes as pessoas que a gente tem podcast, as pessoas acham, pô, tá conversando comigo, já quer me chamar pro podcast. Não, mas eu acho E super nada. interessante. Incluso, assim, eu acho que quando a gente escuta a história de outras pessoas, e hoje até mesmo eu falei uma coisa pra minha aluna, eu tava dando curso hoje e ontem. E ela me contou a história dela bem rápida ontem, porque eu gosto de contar minha história, ela conta a história dela. E quando ela me Percebi. contou a história, ela me falou algo que foi como uma chave pra mim. E eu falei pra ela, uau. E depois a gente foi, deu tudo a classe. E hoje de manhã eu perguntei, por que você nunca conta a sua história nas suas redes sociais? Porque eu fui buscar se ela contava a história nas redes sociais. E ela falou, ah, é porque eu tenho vergonha, ou eu não quero compartilhar. Eu falei, você entende que isso pode mudar a vida de uma pessoa? Eu falei, você é muito nova, mas você passou por tantas coisas aqui, que a sua experiência, ou até mesmo a sua esperança que você teve, ela pode mudar a vida de alguém, ela pode animar alguém, ela pode realmente ser como uma esperança. Então, eu acho que quando a gente fala sobre isso, e até mesmo você tá dizendo e conversar um pouco comigo, que assim, você persistiu pra fazer o seu negócio acontecer. E sem persistência a gente não consegue alcançar nada. E eu falei pra ela assim que isso é muito importante. Então, às vezes a gente deixa de compartilhar ou até mesmo a gente deixa de convidar alguém, mas outras pessoas também deixam de ser beneficiadas com isso. E até que são crenças limitantes, que a gente fala muito aqui no Sim. canal sobre isso, né? A crença do não merecimento, que era o que eu me sentia, né? Com várias pessoas que hoje eu tive a oportunidade de sentar, deles estarem aqui presentes também, e falar, cara, eu nem imaginava que seria capaz eu ter recebido essa pessoa, estar trocando ideia com essa pessoa. E hoje não, hoje eu sinto realmente feliz, transformado e falo, ah, eu sou capaz. Mas realmente eu tive que ter esse processo e fazer valer, até provar pra mim mesmo, não para as demais pessoas que realmente eu sou foda, eu sou capaz, eu A vou gente chamar realmente a atenção consegue. das pessoas sem me envolver em polêmica, né? Que muitas às vezes falam, deram os famosos feedbacks, né? As famosas críticas aí construtivas de quem não construiu nada. Aí Uhum. fala, ah, por que você não fala de X assunto? Falei, cara, acho que eu não tô afim de me posicionar pra algo, porque realmente você tem que se posicionar em alguma coisa hoje em dia. Sim, exatamente isso. E eu falo também assim que a gente tem que se posicionar naquilo que tem sentido pra nós, Isso. exatamente. Então assim, tem assuntos que não tem sentido pra você talvez e não tem por que você se posicionar perante isso. E eu falo que hoje a gente tá no mundo da era digital, no mundo da comparação e no mundo que muitas vezes a gente olha a nossa vida ou até mesmo que a gente construiu da onde a gente veio, a gente acha pouco. Então a gente fala: "Não, eu nunca vou conseguir alcançar isso, eu nunca vou conseguir me conectar com tal pessoa". Porque talvez eu não sou merecedor disso. Então eu falo assim que antes da gente até mesmo mudar a nossa vida, a gente tem que mudar nosso mindset. Porque tudo muda. E a gente vê assim. Incluso eu tava até conversando com você um pouco antes, eu sei que a gente vai chegar nesse assunto. Mas eu falo assim que muitas vezes nós que somos imigrantes, a gente chega aqui com uma mentalidade de tipo escravo mesmo, sabe? Então eu vou trabalhar, eu vou fazer de tudo, mas eu sou só um imigrante.
E eu falo assim que não, eu vejo que nós, do Brasil especificamente, carrega algo diferente. E eu falo isso pra você porque eu estando aqui muito pouco tempo, eu tenho 1 ano e 3 meses em Espanha e eu morei na Itália antes de vir pra cá, depois eu tenho certeza que você vai me perguntar algumas coisas, a gente pode conversar mais sobre isso. Mas eu vejo que os brasileiros, eles têm uma adaptação e até mesmo uma forma de ajustar as coisas muito rápido. E às vezes as pessoas falam, ah, mas é o jeitinho, ah, mas é isso, mas é aquilo. Ou a gente menospreza esse nosso talento, essa habilidade natural. Não digo nem talento, uma habilidade natural. Mas eu falo que isso é importantíssimo e é diferente de tudo, sabe? Então eu falo assim, a gente tem algo especial, e eu trabalho na área da beleza, mas eu vejo isso em todas as áreas, que é diferente da nação aqui especificamente. Então a gente não pode aceitar muitas vezes o título de imigrante, o título de mais baixo. Não, porque isso tá mais na nossa mentalidade do que na realidade mesmo. Eu não digo na realidade que não há preconceito, nem nada disso. Mas realmente eu falo que quando a gente muda a nossa mentalidade, as pessoas também deixam de ver a gente como com aquela mentalidade assim, não quero, uma mentalidade de escusas. Ela começa a olhar a gente de uma forma diferente. Sim, isso é verdade. E uma coisa mais engraçada é que eu sempre falo, você é o que você absorve das demais pessoas, né? Por exemplo, se a pessoa falar que eu acabei de comentar que eu sou foda, eu sou capaz, eu sou inteligente, eu sou amado, então eu já tô jogando isso pra mim, eu olho pro cara do espelho todo dia, você olha pra mulher do espelho todo dia, e você é aquilo que você fala pra ela, né? Então se você sai da tua casa e as pessoas começam a querer te diminuir, que acontece também, muito, né? acontece Falando sobre muito. essa questão da imigração, e até agora me chamou muita atenção agora você falar que tem apenas 1 ano e algo. Então, é muito mara escutar isso de uma pessoa que hoje você está dando as suas formações. Eu não sei se ainda a gente vai descobrir aqui agora se é somente para brasileiros ou se você trabalha com público de habla hispana também, sim. público latino também. Latino também. Eu falo... me embolei, mas agora eu falei. Eu dou curso tanto para os brasileiros quanto para o habla Espanha também. E eu vejo assim que o mais difícil para mim foi a questão da língua. Porque eu sempre falei muito, então na escola eu sempre ia lá, apresentava e tudo. Então quando eu cheguei aqui, a língua me travou muito. Eu lembro até hoje, o primeiro episódio, eu lembro que eu cheguei na academia. E foi, assim, um caos pra me matricular na academia. Mas eu consegui me matricular na academia. E eu cheguei, no celular apagou. E o aplicativo não ligava. E sei lá o que aconteceu. Eu sei que a Orange, sei lá, cortou o sinal. Não sei se tinha... Nem lembro. Eu só sei que, assim, não tava funcionando. E eu não sabia falar uma palavra, Douglas. Eu não sabia falar. Só olá, que tal? Então, assim, eu falei, Jesus, o que eu vou falar pra esse cara? E daí eu lembrei que eu fui na Zara e a mulher pegou e o meu botão tinha quebrado numa blusa. E ela falou assim, esse tá roto. Eu falei assim, bom, então deve falar pro cara que tá roto, ele vai entender. Daí eu cheguei, olhei assim, falei pra ele assim, mira, meu telefone está roto. Daí ele olhou assim pro meu telefone, viu que o meu telefone tava normal. Viu que a aplicação tava normal. Daí ele me olhou assim, tipo assim, que roto, sei lá o que ele me falou, porque eu nem lembro. Sei que ele começou a me falar um monte de coisa que eu não entendia nada. Eu olhei pra cara dele assim, ó, tipo, uma cara tão de desespero que eu falei, Jesus, eu sou uma burra, não sei falar. E daí ele olhou pra minha cara e falou assim, o teu telefone. Daí eu falei, meia, gente, eu falei meia. Quando eu falei meia, ele olhou pra minha cara e falou assim, passa. Liberou a catraca da academia pra mim. Tipo assim, pelo amor de Deus, entra a treinar, menina. Você não sabe nem o que tá fazendo. E eu lembro que aquilo me bloqueou muito. E por muito tempo eu falava assim, eu não vou falar nos stories em espanhol porque eu não falo bem. Eu não vou dar curso porque eu não falo bem. Mesmo tendo uma boa técnica, sabendo o que eu tava fazendo. E eu falava, eu não vou falar porque eu não falo bem. E um dia, inclusive, meu marido ele me chamou e falou assim, tá, até quando você vai dar essa desculpa pra você mesmo? Você entende que você não vai falar bem enquanto você não falar com as pessoas? Você não vai falar bem enquanto você não falar nos stories. Você não vai dar uma excelente aula enquanto você não dá a primeira aula em espanhol. Ele falou, então você faz. Ele falou, tua língua não é perfeita? Não, mas o que você faz é bom? Eu falei, sim. Ele falou, transforma vidas? Eu falei, sim. Ele falou, então faça. E daí eu falei pra ele, é verdade. Então, assim, eu vi que o maior bloqueio não estava nas pessoas. É claro, se eu não sabia falar nada pras pessoas, meu imóvel está roto, é óbvio, eles entenderam mesmo. Mas ele me deixou entrar na academia. Então, assim, eu logrei o resultado ali naquele momento. Então, assim, é exatamente isso. Porque muitas vezes a gente tem as primeiras, eu falo assim, choque de realidade. E quando eu recebi aquele choque, eu falei, meu Deus, eu sou uma mulher e eu não sei falar, não sei me comunicar, não sei falar que a aplicação não tá funcionando, que era falar não está funcionando, praticamente, eu falei assim, eu tenho que parar de dar desculpa, porque senão isso vai me paralisar. Então, assim, eu falo, e tem até gente que me pergunta e fala assim, nossa, mas você fala muito nos stories, você não tem vergonha? Eu falo, claro que eu tenho. Mas eu falo assim, é melhor eu treinar e eu ir fazendo, mesmo não estando tão bem, do que eu esperar a perfeição. Tem uma frase, inclusive, que ele fala assim, é melhor feito do que não feito. Então, assim,
eu faço. Margem, mas o seu espanhol é perfeito nesse tempo que você tem de Espanha? Não, não é excelente. E tampouco vai ser se eu deixar de falar. Então eu acho assim que essas coisas não podem nos parar. Incluso o olhar das pessoas. Quando eu comecei a atender, eu atendi no bairro, a gente atende num bairro muito bom de Madrid. E uma espanhola um dia sentou e eu viajo muito. Ano passado, inclusive, viajei muito atendendo. E ela olhou pra mim e ela falou assim, o seu marido é espanhol? Eu falei, não. Ela falou, ele é europeu? Eu falei assim, mais ou menos. Eu falei, ele é italiano, brasileiro. Ele tem cidadania italiana, mas ele é brasileiro. E ela falou, entendi, ele é italiano. Eu falei, não. Ele é brasileiro, a gente ficou só 3 meses na Itália. Daí ela falou pra mim assim, mas você viaja muito porque ele tem dinheiro? Por que você viaja tanto? Eu falei, não, por causa da minha profissão. E ela ficou me olhando e eu vi que ela ficou intrigada com aquilo. Porque realmente, eu vi que eu despertei algo nela que deixou ela intrigada. Só que se eu partir pelo momento e levar pela ofensa, que ela olhou, você é brasileira, você não pode ter nada, quem teve é seu marido, eu vou me ofender e vou paralisar. E, em vez disso, eu peguei o quê? Canalizei a energia. Eu falei o quê? Eu falei, olha, ela se despertou a entender assim, o que essa menina faz que ela pode viajar tanto? Porque eu tenho certeza que tem muitos espanhóis que vivem a vida inteira aqui e vão só viajar de vacações e não saem em outros tempos. Isso não está ruim nem está bem. Tô falando assim, é algo que a gente tem que tentar buscar o mais positivo das coisas. E eu vejo assim, claro, tem dias que a gente tá mal por certas coisas e até mesmo por momentos que a gente passa aqui sendo imigrante. E tem momentos que são difíceis, ruins, preconceito, várias coisas. Mas eu falo assim que a gente tem que acreditar que... Eu falo assim que essa terra tá recebendo a gente é um presente pra ela... Até mesmo isso, mais do que levar pro lado da ofensa. Porque, como você disse, se a gente muda a nossa mentalidade e a forma de a gente ver as coisas também mudam, os nossos resultados mudam. Exatamente. E o mais engraçado é que realmente tem esse tipo de comentário. Né? Falo, caraca, mas você viaja todo final de semana, que é a parte do meu trabalho. Nossa, o seu trabalho é maravilhoso. E eu falo pra todo mundo, cara, é maravilhoso, mas tem vários problemas, igual todos os outros trabalhos, e aí é onde vem aquilo. Eu até falo muito, as pessoas perguntam, você ama o seu trabalho? Eu aprendi a amar o meu trabalho. Né? Porque tem vezes realmente que você acorda e você fala, cara, que saco, vou ter que fazer de novo. Só que aí se você tem algo ali que te chama atenção, que te enche o olho, que eu falo pra todo mundo, que é um princípio de algo pra você começar a fazer, é se você realmente se vê como uma micropigmentadora, que é o que você faz também, né? Alguns trabalhos que você faz, ou se você vê como uma professora ensinando as outras pessoas a mudarem a vida dela através do que você faz. Se isso te enche os olhos assim, te dá aquele friozinho na barriga, já é um bom sinal. Sim. Mas aí vocês sabem que até chegar naquele ponto onde você realmente vira a chave, vai demorar pra caramba. Muito. Igual a gente comentou aqui nos bastidores sobre a questão do podcast. Eu comecei através do UFC, que o UFC lá falava sobre as lutas. Eu achei bem maneiro. Cada pessoa tem uma visão diferente pra falar sobre a luta. Cada pessoa tem uma visão diferente pra falar sobre mentalidade, negócio. Né? Então, por que não trazer pra cá, pra Espanha? Logo depois surgiu o Podpah. E eu falei, vai ser legal trazer aqui pra Espanha também, que é algo que tá aqui. Acho que já é o 3º ano que a gente tá aqui já, né? Dando consistência no trabalho. E aí eu falei, se eu fosse esperar o melhor momento, ele nunca vai existir. Já me travei várias vezes pra não falar em espanhol aqui também, igual você. Então tô me identificando bastante com essa tua naturalidade de falar. A gente trava, e incluso uma coisa muito importante que eu sempre falo, e tem isso não tem nada a ver, vamos dizer, com empreendedorismo na área fitness. Uma vez eu falei assim, não, mas eu comecei uma dieta e tal. Eu falei, não, mas eu quero resultado rápido. Ela falou pra mim, você entenda que é muito melhor você ter uma vida saudável, você ir sempre na academia e você não se matar, não ficar 2 horas, por exemplo, 40 minutos, se você ter uma alimentação equilibrada, do que você só ter 1 mês, que você fica 3 horas na academia, uma alimentação equilibrada, depois você chuta, não vale de nada. Nesse 1 mês você vai ter mais resultados do que talvez você que tá fazendo assim de uma forma mais paulativa ou de uma forma menos intensa, mas o teu resultado não é consistente. Então, hoje, nas redes sociais, eu falo que a gente tá na era do resultado. Então, as pessoas querem ter muito resultado. Mas elas não entendem que também tem a consistência. E eu falo assim, incluso, quando eu cheguei aqui, claro, eu cheguei, talvez eu não senti várias realidades de outras pessoas, enfim. E as pessoas falam, Margem, mas pra você foi tão rápido. Eu falo, não. Caraca. Eu empreendo faz muito tempo, sabe? Eu tô no Brasil faz muito tempo. Então, assim, eu digo que tem coisas que a gente planta e tem coisas que eu tô colhendo aqui na Espanha. Sei lá, uma casa confortável. Eu tô colhendo aqui na Espanha, mas foi coisa que eu plantei, lá atrás. Eu trabalho desde novinha, desde muito, muito cedo. Então, assim, são coisas que você planta lá atrás e você vai colhendo, porque a colheita, ela vai chegar. E eu vejo exatamente isso que você falou.
a gente precisa estar sempre, sempre, sempre cuidando da nossa mentalidade, a forma que a gente vai fazer as coisas. E de uma forma geral mesmo, nas nossas vidas, na nossa família, na forma da gente trabalhar. Porque eu tenho certeza que nesses 3 anos, várias vezes você teve vontade de desistir. Assim como várias vezes eu tive vontade de voltar pro Brasil. E tem um livro que eu amo, ele com certeza deve ter em vários idiomas, que ele fala assim, comece pelo porquê. E esse livro, pra mim, ele foi como uma chave, porque teve várias vezes no meio do meu do empreendedorismo, eu expandi o meu negócio no Brasil no meio da pandemia. Então, eu expandi, gastei tudo que eu tinha. Não, era a inauguração no sábado, quarta-feira lockdown. Eu falei, gente, esse negócio da China aí vai chegar e nem sabia o que era isso. E assim, a gente ficou 2 meses sem faturar. Eu olhei pro meu marido e falei assim, acabou. Eu falei, a gente vai fechar tudo. E daí ele falou assim, não, Marjorie, calma. Eu falei, como calma? Eu faturo R$0. Eu falei, chega todos os meses, fatura, eu vou fazer o que com isso? E ele falou assim, você tem 2 opções. Ele falou, você pode distribuir currículo, você vai distribuir nos melhores salão da minha cidade, você vai com certeza achar um emprego. Ou você pode passar por o perrengue. E ele falou assim, Marge, os resultados não vão vir agora. Você achou que você ia investir e assim, já ia vir. Então eu acho que isso a gente pensa mesmo, sabe? Então assim, talvez as pessoas elas começam uma coisa, até mesmo um empreendimento, um podcast, o que seja. E elas acham que o resultado vai vir muito rápido. Mas não é, pode ser que venha. Mas da maioria das vezes não é assim. Não é como no Instagram, assim, tão rápido as coisas. Ela demora um pouco mais. Isso é bem engraçado, né? O resultado, ele é uma construção. Sim. Né? Até eu falo muito desse lado do futebol, porque é uma coisa que eu vivi, que eu vivo não mais profissionalmente, mas de forma ainda constante, né? Porque eu amo, isso sim eu amo fazer. Se você perguntar, cara, você ama viajar ou você ama jogar bola? Eu amo jogar bola. É muito bizarro. E aí eu vejo que todos os atletas hoje que estão no top, tipo o Messi, cara, os caras ficaram 10 anos. Cristiano Ronaldo, que você provavelmente conhece, os caras ficaram 10 anos, 10 temporadas consecutivas obtendo bastante resultado. Mas aquilo não foi porque ele treinou aquele ano bem e tá tudo certo. Cara, isso aí é de anos de construção. Né? E também o resultado empresarial, ele vem disso. Que você vai ter que ajustar muita coisa, vai ter perrengue que vai acontecer, como que aconteceu em 2020, que foi o tema lá do vírus, né? E você tem que se readaptar novamente, ver como é que tá o mercado, estudar o mercado. E isso é todos os dias praticamente. Todos os dias. Né? Todos os dias. E uma coisa assim que eu levo muito pra minha vida é que eu falo assim, eu empreender na pandemia foi muito difícil, mas mais difícil que isso foi empreender na Espanha. Assim, de verdade. Eu falo pro meu marido assim, foi a coisa mais difícil que eu já fiz em toda a minha vida. Porque eu cheguei aqui, eu tive a impressão, de verdade, que eu não sabia de nada. E que eu quase deixei a síndrome, eu digo assim, a síndrome imigrante, tipo assim, que eu sou, da onde eu vim, estou fazendo aqui, não vai ser nada, eu vou chorar e vou voltar pro Brasil correndo. Ou então, eu vou chorar e vou ficar triste, porque é verdade. A gente passa por um choque emocional muito grande. E eu lembro que teve um dia que o João falou pra mim assim, Marjorie, você achou que ia ser muito fácil? Ele falou, eu falei, sim. Ele falou, não, mas a vida nunca foi fácil. Ele falou, não ia ser aqui que ia ser tão fácil assim. Então, assim, eu vejo que, principalmente aqui, a gente acha assim, eu vou ser um bom trabalhador, ou até mesmo eu vou ter resultado se eu trabalhar 12 horas por dia. E eu falo assim, que talvez você não vai, talvez você precise trabalhar 12 horas por dia, mas talvez você precise trabalhar, às vezes, 6, mas com inteligência e intenção. Você me disse até uma coisa antes de começar o podcast, falou, intenção. Eu vejo a palavra intenção, ela é muito forte, porque não adianta nada eu postar 10 stories sem intenção. E se eu postar um com intenção, tá muito melhor que os 10 que eu postei sem intenção alguma. Então a gente precisa começar a levar a nossa vida de uma forma mais, assim, com intenção mesmo, em tudo. Então assim, eu trabalho com a micropigmentação. Tem dias que eu vou e eu atendo o dia inteiro na micro. E tem dias que eu tô em casa. E isso não necessariamente significa que eu não estou trabalhando, não estou exercendo a minha função na micro. Mas eu estou estudando, eu estou buscando uma coisa. E eu acho isso muito importante. E às vezes, e claro que quando eu estou em casa, eu não estou faturando, vamos assim, de uma forma como eu estou faturando ali, quando eu estou atendendo a cliente, que ela já me paga na hora. Vamos assim, de imediato. Mas eu estou construindo algo a longo prazo. E o que você me disse, inclusive, você falou, quando eu lembrei do nome, eu criei esse nome, eu tive uma visão a longo prazo. E eu falo assim que nós, empreendedores, ou quem deseja empreender, a gente precisa ter uma visão a longo prazo. Porque se a gente tem uma visão a curto prazo ou imediatista, a gente acaba quebrando, a gente entra em colapso, porque a gente quebra mesmo, a gente tem que ter uma visão do futuro. E o porquê, ele vai te dar essa visão do futuro, que você vai pensar assim, porque eu tô aqui, às vezes cansado. Ou porque eu tô aqui trabalhando numa coisa que eu nem gosto, sei lá, no computador. Ou eu amo atender, mas eu odeio trabalhar, por exemplo, com a contabilidade da empresa, eu odeio. Mas por que eu tô aqui cuidando da contabilidade da empresa e o que eu amo é atender?
Porque é necessário. Então, se eu fizer só o que eu gosto... E tem uma frase até engraçada que fala assim, adultos fazem... crianças fazem o que querem, adultos fazem o que precisa. Isso. E eu falo às vezes pra mim, Márcia, é um adulto ou uma criança? Eu falo, não, você é um adulto. Você precisa fazer o que precisa ser feito. Então, é exatamente isso. A gente tem que cuidar do porquê, da nossa intenção. E trabalhando assim, a gente consegue ter mais resultados, mas sempre a longo prazo. Construindo uma história, ou construindo o nosso resultado, como você acabou de dizer mesmo. O negócio que você fez no Brasil já estava consolidado após a pandemia? Sim, o que eu falo assim, o que consolidou meus negócios foi o curso. Então, assim, eu comecei a trabalhar com estética muito novinha, a minha família sempre foi muito, muito simples. E quando eu tinha mais ou menos uns 15 anos, Caraca, choveu. Assim, desde os 12 anos, meu pai saiu pela minha mãe, eu tinha 11 anos. Minha mãe trabalhava em loja de calçados. Como se fosse na Gran Via, assim, vamos dizer assim, avenida da minha cidade. E eu lembro que teve um dia eu comecei a trabalhar no estoque pra organizar. Então, o dono da loja falou pra mim, olha, se você organizar o estoque, eu te dou um dinheiro. Eu acho que era R$30 o dia, nem lembro. E eu comecei a trabalhar com 12 anos, porque eu queria, sei lá, fazer progressiva, coisa assim, porque eu trabalho hoje na área da beleza, mas quando eu era novinha, tampouco ia no salão, fazer tudo sozinha em casa. Então, assim, eu precisei trabalhar. E eu lembro quando eu tinha 15 anos, eu comecei a estagiar no Tribunal de Justiça e uma professora me falou, Marjorie, você é muito boa na exata, você vai ser ótima engenheira. E eu fui lá pesquisar salário de engenheiro. Daí eu conheci um engenheiro, e ele era engenheiro da Volvo. Então, assim, quando eu entrei na fábrica da Volvo, eu olhei e falei, é isso. Eu vou ser engenheira da Volvo, eu vou ser rica. Eu vou ser rica. E eu guardei todo o dinheiro no cursinho. Nossa, eu guardei muito dinheiro. E eu fui e paguei meu cursinho à vista, porque os meus pais não sabiam nem que era cursinho, universidade, não sabiam nem que era isso. Então eu paguei o cursinho e falei, gente, eu vou passar na Federal, que era na universidade pública, e eu falei, é isso, eu vou passar e eu vou ser engenheira da Volvo. E eu não passei na Federal, quando eu tinha 17 anos. Então eu falei pro meu pai, eu lembro assim que foi horrível, foi minha primeira decepção, eu chorei muito, falei, eu vou morrer, não adianta, acabou a vida pra mim. Caraca. Você não pode. Eu falei, você pode pagar faculdade pra mim, pai? Ele falou, não. Eu falei, minha mãe pode? Ele falou, não. Eu falei, então o que eu vou fazer, pai? O que eu vou fazer? Já acabou. E ele falou, Marge, reage. E eu fui trabalhar. O que eu vi? Minha mãe conhecia muita gente na 15. Então eu cheguei na 15 e falei, ó, sou filha da Neia, que todo mundo conhecia minha mãe. Eu quero trabalho. E o dono dessa marca, ele me contratou. E ele falou, tá bom, você vai trabalhar no caixa. Mas ele gostou, sabia que eu conversava muito. Falou, você vai ser vendedora. Eu falei, perfeito. E eu comecei a vender muito. A minha gerente, bem resumidamente, foi chamada para ser gerente de uma esmalteria. E a dona da esmalteria tinha um lugar de sobrancelha. E eu comecei a trabalhar lá, e então eu entrei com 18 anos, trabalhar com sobrancelha. E eu lembro que quando eu comecei a trabalhar com sobrancelha, as pessoas falavam que isso não dava retorno, que isso, meu Deus do céu, imagina, a gente tá falando, sei lá, em 2014. Então uma menina de 18 anos não ir pra uma universidade e trabalhar com sobrancelha, era meio que as pessoas falavam assim, era preconceito. Fugiu do padrão. Sim, tá fugiu errado, do padrão, fugir do padrão tá errado. Como que você vai ter êxito sem ter uma faculdade? E eu falo assim que a gente precisa entender também muitas coisas que a sociedade cobra de nós, e a gente precisa falar não. Então eu segui ali e quando eu empreendi, foi antes da pandemia, 2019, depois que eu abri meu negócio em 2020, quando veio a pandemia, eles viram que as micropigmentadoras estavam ganhando dinheiro. Então, assim, elas saíram do trabalho e começaram a fazer muito curso. Então, assim, Douglas, eu falo que o ano que eu mais faturei de cursos foi 2020, 2021, porque as pessoas queriam aprender a fazer aquela técnica. O que essa técnica as pessoas podem aprender, podem trabalhar, mesmo estando na pandemia, e elas vendem. Que técnica é essa? Então eu falo assim que o ramo da beleza, eu digo no Brasil mesmo, depois da pandemia cresceu ainda mais. Porque as pessoas viram uma possibilidade ali de crescimento e até mesmo com as redes sociais, depois isso aumentou ainda mais. Isso que também as pessoas começaram a perceber o quanto que era foda trabalhar de 8 a 8 e ainda não ganhar bem, né? Bem, sim, exatamente. E você poder ter aquele poder de você trabalhar em teoria. Que isso aí é a maior baboseira que existe. Hein? Trabalha a hora que você quer, 2 horas por dia. Isso não existe. Não Igual existe. você comentou, às vezes você não vai estar trabalhando, que eu também sou muito assim, os caras até me zoam, falam assim, caraca, mas você trabalha no computador sentado? Desde quando que você... Aí eu falo assim, filhão, tu acha que o meu trabalho não é digno, não? Eu trabalho mais que você ainda. E eu não trabalho somente as minhas 8 horas ou as 6 horas aí que eu compro, não. Após isso eu faço muito mais. Entendeu? Porque às vezes eles acham que o manual, tá lá 6 horas trabalhando no manual, também já trabalhei no manual, já trabalhei na obra também. Horrível. Aí as pessoas só veem hoje o atual, né? Não. E chamou muita atenção essa questão que você falou, porque eu também perguntei sobre o teu negócio ser consolidado no Brasil, porque eu realmente eu até percebi que você sentiu
esse começo aqui, essa troca, né, de ambiente para você, pô, meu negócio tá consolidado. O comportamento de compra do brasileiro, ele é totalmente diferente do comportamento de compra do europeu, né? Então eu queria que você comentasse um pouco sobre isso também. Sim, e eu falo assim que eu vou contar agora uma coisa que as pessoas vão até achar loucura, mas tudo bem. Tudo bem, já tô acostumada. Esses dias eu falei pra uma amiga, eu falei, nossa, nem... É brincadeiras à parte, isso é uma brincadeira, tá? Falei, nem vou na psicóloga, ela falar que eu sou louca, já vai me dar o remédio. Porque realmente é verdade. A minha empresa tava consolidada e eu falo assim que eu tava vivendo o melhor da minha vida. Financeiramente, eu tinha, como eu falei, eu vim de uma família muito simples. Então, eu tinha conquistado o apartamento dos meus sonhos, o carro dos meus sonhos. Meu marido trabalha com marketing, com tráfego pago, então ele tava fazendo lançamento de cursos. E ele tinha várias experts, então a gente tava lançando curso online, tava incrível. E eu tava vendo tudo aquilo, só que eu sabia, dentro de mim tinha um porquê me falando realmente, Deus me direcionando que eu precisava de algo novo, sabe? De um desafio novo, de algo novo. Então, assim, as pessoas vinham de outros lugares já, buscando a técnica. E elas saíam de São Paulo, que São Paulo é uma grande capital, mas a minha cidade é perto da capital, de São Paulo, enfim. Vinham já pra fazer a técnica comigo, e eu lembro que teve um dia que uma amiga falou pra mim assim, ela sempre fazia a sobrancelha comigo no Brasil, só que a mãe dela morreu e ela não pôde mais ir pro Brasil. Então ela falou assim pra mim, Marge, como que eu vou fazer? Você vem pra cá? Eu falei, se eu conseguir umas amigas, eu vou pra Espanha. E ela falou, tudo bem. E eu, quando eu cheguei aqui na Espanha, eu olhei pro meu marido e a gente nem sabia que ele tinha cidadania italiana, nada. Eu olhei pra ele, eu falei pra ele, é aqui. E ele falou, é aqui. Então, assim, o meu propósito, eu falo assim, na Espanha, e o meu porquê de querer estar aqui na Espanha, foi algo tão forte, que se eu for falar pra você assim, você saiu do Brasil porque tava mal? Não, tava incrível, melhor do que tá aqui. Um exemplo, sabe? Mas, Marge, o que te trouxe aqui? Porque eu tenho uma visão a longo prazo. Porque se você falar pra mim assim, hoje, você acha que o que você tá fazendo é certo? Eu falo pra você, não, é loucura. Porque aqui eu ganho menos que eu ganhava lá, aqui eu tenho menos resultado que eu tenho lá. Aqui o meu nome não é tão forte, consolidado como a minha empresa tava lá. Mas, Marge, por que você tá aqui? Porque minha visão a longo prazo, quando eu penso em filhos, quando eu penso na Marge, sabe aquilo que você falou, você se vê como micropigmentadora? Quando você me fala assim, Marge, você se vê aonde? Velhinha, eu falo, eu me vejo no Corte Inglês tomando café, só curtindo o que eu conquistei na Espanha. É isso, sabe? Eu não me vejo mais no Brasil. Incluso quando eu fui pra lá, porque os meus documentos saíram, tudo, e eu podia voltar pro Brasil. E o meu marido falou, você quer ir pro Brasil? Eu falei, agora não, porque eu não tô psicologicamente bem, você tá super bem, você tem certeza que é aqui, eu não vou embora, eu quero ficar aqui com você, mas eu não tô preparada pra ir ainda. E eu fui em novembro. Então, quando eu fui em novembro, eu tinha 1 ano e 1 mês que eu morava na Europa, ali entre Itália e aqui. E quando eu cheguei, o que eu senti é como se, claro, as pessoas continuaram uma vida sem mim, mas eu não me vi jamais lá, sabe? Foi uma coisa, um choque, porque assim, ao mesmo tempo que eu amava a minha cidade, que eu achava ela incrível, que eu achava ela linda, que eu falava o tempo todo que Curitiba era muito mais bonita que Madrid, que Curitiba era incrível, que Madrid nem era tão incrível assim. Quando eu cheguei lá, eu não achei isso incrível. E pra mim não teve mais sentido. Então, se eu dizer pra você assim, de uma forma de empresa, incluso eu falo assim, que a Lolo, de hoje eu poder trabalhando ali com ela, tudo mais, em um bairro ótimo, isso é incrível, só que eu sei que muitas pessoas não têm essa oportunidade, porque eu tinha uma empresa com várias pessoas trabalhando pra mim, eu tinha a secretária que atendia meu telefone, que ela resolvia tudo pra mim, eu chegava, eu não me preocupava quantos clientes eu tinha na agenda, simplesmente ia e eu sabia que minha agenda tava lá. E depois de eu chegar na Espanha, não ter uma cliente, eu ver um cenário totalmente diferente, porque aqui no Brasil, você não precisa falar pras mulheres, você precisa fazer sobrancelha e despertar o desejo nela. Não, ela já sai de casa, se ela chega, deita na tua maca, você quer fazer sobrancelha assim e o busto também, quer fazer o cabelo, eu vou fazer também, o que mais que você faz? Eu quero fazer. A espanhola não, ela fala assim, quanto é? Você deu o valor pra ela, ela chega lá, e é assim, tá tudo bem, porque como você falou, a consciência e a mentalidade na questão de compra é diferente. Eu fui pro Brasil e minha mãe falava pra mim, compra isso. Eu falava, não, isso aqui tá muito caro. Ela falava, que caro, Marge? Como assim caro? Isso aí foi a vida inteira assim. Eu falei, mãe, vocês estão louca? Vocês pagam num blazer da Zara R$700? Eu falei, nunca na minha vida. Ela falou, mas você pagava? Eu falei, mãe, mas eu falei, não, na Europa tá 50 euros. Eu falava pra Era ela. piscina, era piscina. Sim. Então, assim, isso pra mim, e eu falo assim, no Brasil a gente... Eu falo assim que eu tava me perdendo. Como assim Marge estava se perdendo? Como eu vim de uma família muito, muito simples e era uma condição muito limitada, eu brinco assim, que eu dividia a minha traquinas. Como assim? Minha mãe comprava uma traquinas por mês e ela dividia. Assim, cortava com a faca e dava metade pra minha irmã, metade pra mim. Aqui vinha com o recheio, quem pegava? Nossa, minha irmã ficava louca. Minha irmã, ela roubava uma bolacha de mim, que eu não me esqueço, tá? Camila nasceu, vi isso. E ela sempre roubava de mim.
E, então, assim, quando eu cheguei aqui e eu vi que as pessoas, elas não ligavam porque elas têm. Então, se a cliente chega com uma bolsa da Louis Vuitton ou com uma bolsa da Primark, dá igual. E no Brasil, não. No Brasil, você é nomeado pelo aquilo que você tem. Infelizmente, é assim. Então, assim, o que acontece? Pra mim, felicidade no Brasil, tava chegando um momento que eu queria ter o melhor apartamento, eu queria ter a melhor casa, e daí eu já tava no apartamento dos meus sonhos, eu já queria outro, muito melhor. E daí eu já queria a bolsa, daí, sei lá, eu tinha conseguido uma bolsa tal, eu já queria outra bolsa, daí eu queria o tênis tal. Então, assim, eu entendi que eu tava me perdendo. Não digo que todos são perdidos, mas eu estava me perdendo na minha essência, porque eu queria ter. E eu tava esquecendo de quem eu era. Então eu falo que a Europa, ela recuperou isso em mim. E ao mesmo tempo foi um choque, porque a Marjorie empreendedora, a Marjorie que ela era buscada, a Marjorie que era, tipo, famosinha na sociedade pela sua técnica, aqui não existia, não servia de nada. Pra eles dava igual. E o que eu falava, eles não entendiam. E toda a minha história não valia de nada. E eu lembro que teve um dia que a minha amiga riu. Eu cheguei aqui na Espanha, tipo, sei lá, 16 de dezembro. E era, tipo, 17 de dezembro eu fui no shopping pra comprar um celular. Pra comprar um celular, não, pra comprar um chip. E daí o cara falou pra mim que você dava chip avulso, assim, né? E daí eu falei pra minha amiga assim, não, como que eu não vou conseguir fazer um plano de celular? Ela olhou pra minha cara e falou assim, Marge, teu nome não vale de nada aqui. E eu fui pro carro e comecei a chorar. Ela olhou pra minha cara e falou assim, o que tá acontecendo? E eu falei, cara, eu não tenho nome. Eu falei, eu não sou ninguém. Daí ele chegava assim, ó, daí eu, tudo bem, né? Esse eu superei. Daí no outro dia, na segunda-feira, sei lá, foi no meio de semana. Vou começar na academia. Eu fui pra uma academia aleatória. Daí a moça falou, Teunia. Eu falei, não, é meu marido, é italiano, não sei o que. Ela nem quer saber disso. Ela só olhou pra minha cara e falou, sem Nia, não pode. Eu já comecei a chorar de novo, meu Deus, Cara. não posso nem fazer academia. Mas é isso, sabe? Aqui você começa tudo do zero, nada que você tem serve, é uma página nova. E eu falo assim que eu precisei disso, sabe? Pra me reconectar comigo, reconectar com o meu porquê. E numa visão a longo prazo, é isso que eu quero. E uma coisa que o João sempre fala pra mim, assim, ele fala pra mim, Márcia, se a gente conseguiu no Brasil, a gente consegue aqui. Aqui é hostil o ambiente? Eu falo, é, muito mais. Muito mais hostil. Mas eu falo assim, eu consegui uma vez, eu vou conseguir de novo, sabe? Eu falo assim, eu preciso ter uma visão a longo prazo e tá todos os dias fazendo certo. Márcia, você fica o dia inteiro trabalhando no salão? Não. As meninas até brincam comigo, elas falam pra mim, ah... E a Lola fala assim, nossa, bom é a vida da Marge, que 6 horas tá indo embora. Eu falei, é verdade, estou indo, tchau pra você. Mas assim, eu construo muito conteúdo nas redes sociais, de verdade, muito. Todos os dias, agora eu tenho 3 dias que tô assim, poxa... Falar isso, olha, eu vou morder a língua. Mas assim, todos os dias eu tô subindo conteúdo. Por quê, Marjorie? Porque eu sei da importância das redes sociais. E a Europa, eu vejo que ela tá defasada com o Brasil em uns 5 anos. Questão de redes sociais, curso online, no Brasil vem de rodo. Aqui eles falam assim, eu não aprendo com curso online. Eles falam aqui, é verdade. Eles falam, não aprendo, esse negócio não dá certo. E no Brasil tá muito, mas eu falo assim, essa onda vai chegar aqui. Já tá chegando. Já tá chegando. E quando chegar? Quando chegar, eu tenho certeza, assim, que quem começou antes vai... O que você tá fazendo agora e que as pessoas acham loucura, um podcast, ou até mesmo, Márcia, você tá construindo, tem linha editorial no perfil, você posta com intensidade, com intenção, você sabe ali o que tá postando? Nossa, isso é meio loucura, as pessoas nem ligam pra isso. Hoje elas não podem ligar, mas elas vão ligar um dia. Então, assim, é isso, eu tenho uma visão a longo prazo, eu penso assim, vai dar certo. Mas a minha empresa tava consolidada no Brasil, vende tudo. Antes de vir, pra gente até encerrar esse ponto, antes de vir, eu lembro assim que teve um dia que eu tava orando na minha casa, e quando eu tava buscando assim Deus na minha casa, foi muito forte. Ele falou pra mim assim, ó, quebra a ponte. E eu falei, nossa Deus, tudo que eu construí a minha vida inteira, Uau. você quebra a ponte, como assim quebra a ponte? Foi no teu Tá ego. quebrando as minhas pernas. E ele falou, quebra a ponte, destrói tudo. E Douglas, uma coisa assim que eu sempre sou, se eu tenho um propósito, se Deus me dá uma direção, eu vou, sabe? Não importa se as pessoas falam que é loucura, eu falo com meu marido, claro, e se ele falar, Marge, vamos, a gente vai. E ninguém tira aquilo da nossa cabeça, tanto que a nossa família chama meio loucura a gente ir embora. E eles não entendem o porquê que a gente veio até hoje. E eu lembro que quando eu vendi tudo, as pessoas falaram assim, mas o João não consegue, porque o João já fazia toda a gestão da empresa, eu só trabalhava e eu já tava muito mais tranquilo, porque como eu disse, já tinha todo mundo fazia tudo pra mim, eu não precisava fazer tantas coisas. Então... quando a gente vendeu, as pessoas falaram assim, por quê? Só que em março de 2023 eu tive a certeza que eu não vendi. Teve um dia que eu colapsei aqui, e eu lembro que foi num sábado. Eu tava indo pra academia no sábado, e o meu sonho de princesa era treinar no sábado sem fazer nada, porque eu pensava assim, olha como eu era licra no Brasil. Eu pensava assim, não, eu não vou pra academia porque uma micro comigo é tanto e eu vou perder, minha hora é tanto, não. Ou entre pra academia, eu vou às 7 da manhã, que ninguém quer marcar micro comigo às 7 da manhã, e depois eu vou pra lá porque eu tô perdendo dinheiro, tempo é dinheiro. Eu pensava assim, eu era louca. Tempo é dinheiro.
E um dia, eu lembro que era 11h30, eu tava assim, caminhando pra academia, daqui a pouco comecei a chorar. Falei, cara, eu tô no meu sábado, no mesmo dia. Gelatina Mas eu não pura. quero, porque eu queria estar na minha empresa, eu queria estar atendendo, eu queria meus clientes. E Deus falou pra mim assim, se você não cortasse tua ponte, você ia voltar correndo. E eu descobri, eu tive uma chave na minha vida que foi muito valiosa, Douglas, que assim, muitas vezes pra gente ir pro próximo nível, a gente tem que quebrar a ponte com o nível atrás. É como se fosse um videogame. A gente passou de chave, passou a fase, a gente tem como se fosse deletar o resto, sabe o que passou? Só daqui pra frente. Porque se eu não deletasse, se eu não vendesse a empresa dos meus sonhos, se eu não vendesse a empresa que já estava consolidada, na primeira crise aqui eu ia voltar correndo. E talvez eu nem ia estar aqui hoje, sabe? Aqui falando nesse podcast, porque eu já tinha voltado, eu já tinha desistido. Então, se eu dou uma dica pra alguém e que a pessoa sente que realmente a Europa é o lugar dela, vai ser difícil, vai ter dias que você sente vontade de voltar. Incluso, assim, agora, tem dias que eu falo assim, cara, o que eu tô fazendo aqui? Eu tenho que ficar lembrando os meus porquês, porque senão você quer voltar. Então, assim, como eu arrebentei a minha ponte, eu não tinha pra onde voltar. Eu vendi tudo, eu não tinha nem um copo no Brasil pra falar que era meu. Eu vendi tudo, não tinha nada. Então, assim, eu falo que isso pra mim foi primordial pra eu não voltar, porque senão eu tinha voltado. Olha que loucura, você falou muito sobre essa questão da identidade, porque a gente perde nossa identidade. E até de maneira meio que metaforicamente falando, a gente perde a identidade porque depois a gente vai passar a ter NIA. Uhum. Né? Sim, exatamente isso. E aí você apresenta o seu passaporte, então você já trocou de identidade, você já não se identifica com o seu CPF, mas com o seu passaporte no princípio, logo com o seu NIA, que é a jornada que a gente está enfrentando aqui agora nesse momento, para um dia apresentar aquele famoso passaporte vermelho, rojo aí, que é o espanhol. E muitas das vezes eu também me encontrei, eu acho que a maioria das pessoas também, se você tá vindo aí agora, tá sentindo, tá nesse momento aí agora de que você chegou, falou, caraca, realmente eu me senti humilhado, em teoria. Humilhado. Então a gente começa a vir aquelas nuvenzinhas negras na tua cabeça, pô, se fosse no Brasil eu não passaria por isso. E aí vem aqueles pensamentos, pô, para voltar. E uma coisa que você falou, que você quebrou a sua ponte. E eu lembro de uma passagem bíblica que a gente falou muito, eu tô até arrepiando, que Jesus, ele não foi o Jesus que é hoje na terra dele, lá em Curitiba. Ele se transformou em Jesus tendo que sair de Nazaré. Então, exatamente isso. Nossa, eu tô até engasguei aqui agora, deu um nó na garganta, porque realmente a gente tá aqui no outro lado, mudamos de identidade, somos um novo eu, né, pra que a gente possa realmente ter sucesso. E olha que bonito. Não, e eu acho isso tão forte, assim, que o que você tá me falando, porque incluso, assim, muitas pessoas falam pra mim assim, Marjorie, mas o que você ganhou com isso? Eu perdi muitas coisas. Perdi muito dinheiro, perdi minha empresa, perdi muitas coisas. Mas o que eu ganhei, incluso quando eu cheguei aqui, eu vi vocês com a filha de vocês. Eu lembro assim, eu tinha a casa dos meus sonhos, eu tive uma mesa, que assim, nossa, era meu sonho a mesa, e eu tinha uma loja lá X, tipo, bem top lá da cidade, eu queria a mesa. Daí comprei a mesa, nossa, foi incrível. A mesa era tão incrível que eu nem sentei pra jantar na mesa. Se eu já sentei 2 vezes, é muito, porque eu só saía pra restaurante, porque eu tinha preguiça de fazer comida em casa. E daí, quando eu cheguei aqui, eu descobri outro lado meu, sabe? A Marjorie que quer ser mãe. A Marjorie que quer ter uma família. A Marjorie que quer viajar. A Marjorie que quer curtir a vida. A Marjorie que quer sair do trabalho às 6 horas da tarde. E ela quer ir pra casa e ter outras coisas. Então, assim, a Europa, ela ressignificou tantas coisas em mim. Incluso, esses dias eu tava até conversando com as meninas e eu falo assim, eu senti que a Marjorie do Brasil morreu e aqui nasceu uma nova. É uma nova identidade mesmo. E a gente precisa estar disposta a deixar outra, sabe? Porque se você não deixa a outra, tudo você acha que do Brasil é melhor. Incluso o clima. No começo, eu tinha crise porque aqui amanhecia mais tarde e ia anoitecer tarde. Eu falava assim, não, porque no Brasil eu acordava 5h30 da manhã e eu vi o nascer do sol. E às 7 da noite era escuro, então eu dormia cedo. Às 11 eu já tava na cama. Aqui nessa Europa, meu Deus do céu, eu acordo às 8 da manhã. E também eu vou dormir à 00:30. Porque também, né, que imagina, anoitece às 11 da noite e meu marido olhava pra mim assim, ó. Porque tudo você acha, sabe? Tudo você acha um pretexto. Então, assim, se não é com o nascer do sol, você vai achar com outras coisas, com a língua, com tudo. Então, assim, o que eu mais vi, que você também tem que estar disposto a uma nova identidade. Eu tenho certeza que vocês mudaram totalmente a vida de vocês. E agora vocês foram pro Brasil, eu acompanhei um pouco nos stories, e as pessoas te olham diferente também. Porque o que de você ficar e você persistir, eu falo assim que o sucesso, não tô dizendo nem financeiro, nem nada, a palavra sucesso mesmo, ela tá atrás de perseverança, sabe? Isso. E também perseverança, porque se você tem sucesso na sua família, eu sou casada há 8 anos. Pra eu ter sucesso no casamento, muitas vezes eu tenho que engolir sapo do meu marido. Eu tenho que falar assim, eu queria te matar, mas eu te amo, meu amor. Sim, porque
Marjorie? Porque é persistência. Então o sucesso do casamento não tá na festa. Tá depois. Sabe? E o sucesso de uma empresa não tá quando você abre, tá em você manter ela todos os dias. E o sucesso de um sonho de vir morar na Europa não tá quando a gente chega aqui e cheguei. Não, tá de você ficar aqui. Então eu acho que isso, assim, é o principal. É a persistência, sabe? Você ser intencional no que você quer, nos seus sonhos, nos seus objetivos. E você trabalhar pra isso, com intenção. Caraca, show de bola. Eu acho muito bacana falar sobre essas coisas que são automáticas, né? Eu não preparei nenhum roteiro nem nada. A gente vai mais ou menos nessa linha, mas sempre vai acabando sobre essa questão da mentalidade. E o comportamento daqui das pessoas também, eu vejo que você também está trazendo algo positivo do Brasil, que é aquela ganância que a gente fala, aquela força de vontade que o brasileiro tem e que muitos perdem a identidade aqui e acabam esquecendo disso. E acabam focando só mais nessa coisa, se fosse no Brasil seria assim, o sol, o clima e tal. E eu falo que muitas pessoas que têm sucesso, elas não reclamam, cara. Elas simplesmente agradecem. Eu mesmo tô numa fase assim que eu só agradeço pelos problemas que me dão. Esse final de semana eu tive um problema aí que aconteceu e só fui saber na hora. Aí você tem que fazer o quê? Você tem que se virar no 30. E eu até comentei com as pessoas. Eu vou falar o que tá acontecendo pra vocês, porque foi no restaurante. Até contar rápido aqui pra vocês. Eu não sabia que o hotel, que a comida, as refeições que a gente ia dar por grupo, né? Trabalho com o grupo, iam ser fora do hotel, porque a gente tá acostumado, Tudo como dentro do sempre, hotel. aquela nossa vida ali de... Eu aprendi outra coisa que é numa entrevista do TED, não sei se você viu, que é uns caras dos Estados Unidos, aqueles palestrantes. O cara falou assim, se você não esquece esse negócio da zona de conforto. Não fique na zona de conforto, faça ela maior. Nossa, que forte. Olha que top. Não fique na zona de conforto, faça ela maior. Que é aquilo que você busca, algo inegociável, quer ficar... Pra que eu vou ficar depois das 6 se é inegociável pra mim? Porque eu quero passear com meu marido, eu quero viajar, eu quero comer com ele hoje. Então eu quero jogar meu futebol. Então eu falo até pras pessoas, às 8 da noite não me liga, eu não vou estar disponível, eu vou estar jogando bola. É inegociável pra mim. Inegociável. E isso também te dá saúde, sabe? Pra Exato. você acordar no outro dia. Então, assim, às vezes, a gente precisa, eu falo assim, saber o que a gente quer priorizar. E quando você chegou no hotel e não tinha comida no hotel, o que você fez? Cara, então eu peguei na hora, eu falei, putz, mano. Falei assim, ó, eu vou destruir os quartos pra vocês aqui agora. Daqui 30 minutos a gente se vê aqui na recepção. Imagina, eu tive 30 minutos pra pensar rápido e agir rápido pra poder dar uma solução pra eles. E aí eu peguei, montei eles no busão, já falei assim, ó, a gente vai agora todo mundo pro restaurante, a comida não é aqui. Infelizmente é algo que eu não tenho controle, tudo que eu não tenho controle eu jogo pro universo e tá tudo certo. E eu sou jogador de futebol, então vou dominar no peito esse problema aqui, já tô comunicando pra vocês. Eu acho que o melhor de tudo é a questão da comunicação, foi sincero com eles. O melhor de tudo é a comunicação, então eu tô avisando aqui pra vocês. Eu sei que vai ter gente que vai gostar, tá tudo bem, e tem gente que não vai gostar. E sabe que essas pessoas que não vão gostar, o que eu penso? Nada, sabe por quê? Porque eu não tenho controle do que ela pensa de mim. Então, ó, se você quiser colaborar comigo e com todo o grupo, a gente vai junto aqui agora. Só que tem outro problema. Mais tarde a gente tem que voltar, só que a gente não tem ônibus. E aí a gente vai ter que ir ou caminhando, ou pegar um Uber, ou pegar o transporte público. Tá tudo bem? Pra alguns sim e pra outros não. E tá tudo certo. Domínio no peito e vamos fazer o gol. E o pessoal começou a dar risada, falou, nossa, Douglas. E depois eu recebi até elogio de uma cliente que já vem desde 2018, que é a Carmen Guardia. E ela falou, caraca, você evoluiu muito. Depois ela veio falar comigo, depois do final da viagem, já voltando. Nossa, você evoluiu demais. Meu Deus do céu. Você tá com uma postura tão diferente de antes. Sim. E aí eu falei, pô, cara, eu fico muito feliz de estar recebendo, porque realmente é uma pessoa que eu segurava o microfone e eu ficava com vergonha de falar em espanhol. Então eu travava, eu me sentia inseguro. E as pessoas, claro que notavam, falei, pô, inexperiência. E você não quer demonstrar que você é inexperiente pra ninguém. Você não quer demonstrar insegurança na hora de falar espanhol com a pessoa pra falar que seu celular tinha quebrado. Sim. E isso fere o quê? A nossa identidade. Só que se você não tentar, velho, não adianta. Não vai dar certo. E não existe tentar. Até essa palavra eu já tô descartando do meu vocabulário. Não, quem tenta não consegue Ou você nada. faz, ou você deixa de fazer. Sim, exatamente. Não existe a palavra tentar. Ah, como é que eu vou saber que o fogo queima? Ou eu botei a mão lá um dia pra saber. Sim, exatamente. Não tem como saber se você não tomar alguma ação, né? Então isso é muito bacana. E eu vejo essa questão que eu tava pra terminar o raciocínio, que você tem muito isso. Você tá trazendo de volta de querer crescer a tua empresa, de querer crescer a tua marca pessoal. Eu acompanhei teu Instagram, acompanhei tua web, eu vejo que tá tudo organizado e se identifica com a pessoa que é aqui. Então você tá trazendo a tua identidade tanto no teu Instagram, como na tua marca, no teu brand pessoal, que é o teu site, tá bem elaborado, tá muito legal, tá bem divididinho, tá bem explicativo, intuitivo.
sabe? E hoje eu tô vendo aqui em pessoa o que a Lohane falou, então não é algo fictício, é realmente Não, isso é sempre muito bom dar a importante. oportunidade de conhecer a pessoa, porque às vezes a aparência, né? Porque você é Engana, uma né? mulher que Uhum. tem muita postura. E eu sei que muitas pessoas, principalmente mulheres, você incomoda pela tua E às postura. vezes as pessoas até acham assim, ah, não, a Marge tem sorte, ah, porque a Marge teve uma família super, nossa, super rica. E eu falo assim, a nossa sorte, eu falo assim, a gente é que constrói, sabe? Ai, parece até arrogância, né? Olha que arrogante, é a nossa sorte, é a gente que constrói. Mas é verdade, sabe? Porque muitas vezes a gente vai escutar não, muitas vezes a gente vai se sentir rechaçado, muitas vezes a gente vai se sentir, assim, humilhado mesmo. Principalmente na hora de você falar, na hora de você construir essa nova identidade. Porque você se garante falando português. Mas e quando você vai se garantir falando uma língua que você não domina? Incluso hoje me ligou uma cliente, ela falou a seguinte coisa. Ela falou, ah, você me garante que a sua micropigmentação dura um ano? Eu falei pra ela, não, eu não vou garantir que dura um ano. A tua pele é um organismo vivo. Como que eu vou garantir que vai durar um ano? Ela falou, ah, mas se não durar um ano, você faz o meu retoque e eu não pago nada. Eu falei, tá, e se durar 2 anos, você me paga 2 vezes? Daí ela não falou nada. Eu falei, então, você não vai me pagar 2 vezes. E eu não vou fazer teu retoque. E eu finalizei assim. E se a pessoa fala assim, ah, a Marja, ela não vai comprar de você. Ok, que bom. Porque de verdade, se eu fizer uma micropigmentação e não durar um ano, ela vai me pedir dinheiro de volta? Tá, mas se durar 2 anos, ela vai vir lá bater na minha porta e falar assim, ó, mais aqui tanto, porque a sua micro, você me prometeu um, mas durou 2, então eu vou te dar o dobro. Não. Então a gente tem que assumir os riscos, sabe? Então naquele momento, eu aprendi o que com aquela cliente? Que muitas vezes a gente quer algo, mas a gente não tá disposto a assumir os riscos. Então ela cria a micro, mas ela não tava disposta a assumir os riscos de não durar um ano. Às vezes a gente quer a Espanha, mas a gente não está disposto a assumir os riscos, que é muito, muito arriscado. A gente quer empreender, mas a gente não está disposto a assumir os riscos, sabe? Então, a gente vai ter riscos. Talvez de durar, talvez de não durar. E o que a gente vai precisar? Focar na solução. Então, Margem, se a micro não durou um ano, qual que é a solução? Faço repasso, pago de novo e vou lá e eu tenho uma sobrancelha preenchida. Ah, eu comecei, como você disse. O que eu vou fazer? Eu vou buscar um restaurante? Margem, a Espanha não tá dando certo. O que você tem que fazer? Eu tenho que buscar solução. Então, quando a gente fala em busca a solução e foca na solução, as coisas, o problema se torna menor e você é maior que o problema. Então eu falo que o ser humano ele é um ser muito completo. Eu falo assim que, no que eu acredito, segundo o que eu penso, eu falo assim, Deus ele nos fez a gente muito completo. A gente é um ser perfeito. Claro, cheio de imperfeições. Mas, todas as vezes que a gente coloca um problema muito maior que nós, ele vai ser mesmo. Porque é como a gente pensa se torna. Então, se eu falo, eu não vou conseguir falar espanhol jamais. Eu sou rechaçada porque meu espanhol não é tão bom, eu vou ser. Então, se eu falo um espanhol horrível, um exemplo, e eu tenho aquele autoconfiança, as pessoas vão sentir até essa autoconfiança e mesmo com o meu espanhol horrível, elas vão começar a acreditar em mim. Porque eu chego patrocinado pra mim com espanhol horrível. E tem gente que me fala, não falo espanhol porque meu espanhol é ruim. Eu falo, gente, mas chega os patrocinados pra mim que Deus, Jesus. Eu aqui um ano eu penso assim, por quê? Porque o problema não tá no espanhol. O problema não tá na técnica. Tem gente que fala muito da técnica da Natália Beauty na micro. Porque a técnica é de 12 mil reais. As pessoas falam assim. E ela até brincou. Eu uso a pinça de 1,50. Mas por que, Marjorie? O segredo tá na técnica de 12 mil reais? Não, o segredo tá que ela sabe contar histórias. E a questão, e a verdade é que quem vende mais não é o que faz a técnica perfeita, é o que sabe contar histórias. E assim, a nossa história, ela não pode ser contada uma vez. Porque se a Natália contasse a história dela uma vez, ela não ia ser a Natália. Ela tem que contar todos os dias de formas diferentes. Então é exatamente isso. E ter a constância. E se a gente tiver a constância, as pessoas vão acreditar em nós. E não importa como é o seu espanhol, porque de verdade isso, claro, tem uma intenção e realmente ele vale a pena a gente estudar e falar melhor, sim. Mas não é só sobre o espanhol, é sobre outras coisas. E quem a gente se olha no espelho, como você disse, eu me olho no espelho e eu sei quem eu sou. Então a gente tem que se olhar no espelho e ter a identidade muito firmada ali. E todos os dias tentar alimentar isso. Porque senão a gente se deixa levar e a gente volta, e a gente regressa. Não porque talvez a gente não somos pessoas fodas, ou não porque a gente não somos boas pessoas, nem que trabalha ruim, ou que... Excelente, excepcional. Mas quando a gente deixa de acreditar em nós mesmos, se nem eu acredito em mim, como que as pessoas vão acreditar? Então é assim. Uma das primeiras coisas que tem é a questão da segurança, né? Você já passar a segurança. Você comentou com a sua cliente aí, você garantiu um ano? Cara, não. E você sabe porque você tem conhecimento prévio pra isso e pra falar isso. Então não sou arrogante. Eu falo que tudo que às vezes a gente fala, sou arrogante pra aquela pessoa que ainda não tá com a mentalidade trabalhada dela, que aí magoa, né? Que eu falo que são os emocionadinhos. E eu falo sobre essa questão dos emocionados por quê? Porque às vezes, muitas vezes eu me senti muito inferior
porque eu não tinha muitos inscritos aqui no canal, porque eu não tinha muitas visualizações, que eu não tinha muitos seguidores no meu Instagram. Então eu tinha vergonha de pedir patrocínio, de elaborar uma proposta para poder apresentar. E aí eu falei, cara, como que eu vou poder me livrar desse sentimento ruim? Dando a constância, que foi o que eu fiz e o que eu faço até hoje. Então hoje muitas pessoas já falam, caraca, velho, você não é aquele emocionado, né? Que tem muita gente que acabou de abrir um negócio aqui, uma cafeteria, falou assim, ô mano, compra de mim, tô abrindo uma cafeteria aqui agora. Pô, aquela questão de que você tá começando agora e você vai enchendo o balão, vai enchendo o balão, tss, 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 e o balão vai lá, quando vê, estoura. Pá. Tão emocionado que você ficou e ficou tão preocupado em falar, ao invés de trabalhar, que é um momento justo no princípio. Você trabalha, você não tem férias, você não tem lazer, você não tem nada, mas depois você começa a ver o resultado. Aí é onde vem aquele equilíbrio. Tanto é que eu agora tô vendo as pessoas dando conselho, não, se mete aí às 5 horas da manhã, acorda às 5 horas da manhã, se coloca na bolsa de gelo, lá no balde de gelo, pra você tomar o banho gelado, que não sei o quê. Só que a maioria das pessoas, a realidade é totalmente diferente, cara. Isso vai funcionar depois que você começar a trabalhar primeiro, começar a ter os seus primeiros resultados, para depois você ter algo inegociável, né? Então eu vou muito contra algumas coisas, sou a favor de algumas, mas também coloco no mosaico. Para mim, o que não serve, eu não jogo fora, mas eu coloco aqui no mosaico, que talvez vai fazer sentido para mim mais pra frente, né? Sim. Mas falo, pô, como é que o cara quer que eu acordo 5 horas da manhã, eu tenho uma filha, não né? Dá. Não dá, é inegociável no momento. O que você tem que fazer? Focar em aprender, focar em trabalhar, focar em construir e ter resultado. Construir e ter resultado. Tudo é construtivo. Ninguém vai ter resultado da noite pro dia. Não. As pessoas até falam, nossa, Douglas, você tem uma comunicação maravilhosa, uma oratória maravilhosa. Isso é treinável. Sim. Eu era um molequinho que eu tinha vergonha de falar. Porque eu sofri um bloqueio criativo, que era apresentando aqueles negócios de vulcão lá na escola, aquelas aulas de ciência chata pra caramba. E eu sempre fui horrível. E esse eu posso confessar que eu sempre fui horrível em questão de arte mesmo. E eu falei, pô, já que eu sou horrível nesse lado, então vou ser bom em alguma coisa. E qual que foi? Na questão de apresentar o trabalho na frente, de falar. Pô, eu apresentava cheio de vergonha. Mas aí eu me tornei uma pessoa comunicativa e hoje eu noto, porque eu falei, caraca, olha, eu sofri um bloqueio. E você ressignificou. E eu ressignifiquei e comecei a apresentar o trabalho. Eu ainda apresentava me provando mesmo. Eu falei, eu vou ler aqui, li. E agora eu vou expressar pra fora o que eu aprendi, que é o que eu te comentei nos bastidores. Você só é capaz de saber se você tá sendo foda no que você faz hoje em dia quando você é capaz de ensinar aquilo como uma coisa bem simples. Sim. E a pessoa fala, nossa, como que eu não pensei nisso antes? Como que eu não pensei nisso antes? Então, para me poder dirigir, eu tenho que saber o que é um carro, eu tenho que saber como funciona, claro. E se você não conseguir explicar como que é o carro, você não vai aprender a dirigir. Exemplo assim, besta, né? Igual você fala da micropigmentação. Como que faz aí uma micropigmentação para que possa, por exemplo, consertar esses falhos meus? Você já vai analisar, você já tá me analisando, porque você já tá olhando e você vai falar, Douglas, a gente pode fazer esse procedimento e tal. Por que você chegou nesse resultado? Muito estudo, muito treino, muita dedicação. E a gente tem que estar aberto, eu falo assim, pra gente estar buscando mais. Inclusive, quando eu cheguei aqui, eu tive que fazer algumas certificações, né, pra validar os certificados, enfim, poder trabalhar com a micro. E eu tô buscando outros cursos e outros conhecimentos. O João falou por quê? Eu falei, amor, uma coisa que eu vi. Aqui se faz micropigmentação? Sim, claro que faz. Mas não é como no Brasil e o mesmo volume. Então aqui o meu procedimento não é tão escalável quanto é lá. Eu tenho que buscar outros procedimentos alternativos que sejam um pouco mais escalável. Então a gente tem que estar sempre aberto a essas coisas. E como eu disse, até quando a cliente me indagou e ela falou pra mim assim, tá, mas você não me dá a garantia de durar 1 ano? Eu falei, não. Tá, por quê? Porque, por exemplo, assim, um exemplo. A Apple, se você compra o celular da Apple, ele sempre tá sofrendo atualizações. Mas se você quebra a tela, o problema é seu. A Apple não vai garantir, por exemplo, a tela quebrar. Tá, mas isso pode acontecer? Claro que sim. Então, assim, tem coisas que realmente falam sobre a qualidade do seu procedimento. E tem coisas que não falam sobre isso. E tá tudo bem. E a gente tem que também ter segurança pra isso. Por exemplo, assim, se você lançar uma data e falar, eu vou trazer um convidado tal pra vir. Você deu ali. E se ele faltar, você também vai falar pra ela, faltou. Isso vai perder a tua credibilidade? Não, porque você tem que entender que são fatores externos. Como você disse, eu não domino isso. O que você pode fazer? Chamar um convidado surpresa, falar, meu convidado não veio, tem convidado surpresa, ou o podcast você hoje comigo, com tema tal. Por quê? Porque a gente não pode pegar aquilo, transformar muito maior e acabar com o meu dia. Então eu lembro que eu ri, a aluna olhou pra minha cara e falou, nossa, da onde você pensou nessa resposta? Falei, porque pra mim era óbvio. Como que eu ia garantir pra ela vir aqui retocar? Falei, eu não. Daí a amiga olhou e falou, a aluna olhou e falou assim,
eu já ia ficar insegura. Eu falei, mas é porque você tá aprendendo hoje. Então, imagina, se ela tá aprendendo algo novo hoje e vê que não funcionou. Se a pessoa fala não funciona, você fica com medo, porque você acabou de aprender. Então, se você começasse a falar e a pessoa fala, não, Douglas, você não fala bem, você fica inseguro, porque você tá começando agora. Mas eu falo assim que as pessoas falam hoje que você fala bem, mas faz quantos anos que você fala em público? Desde o tempo do colégio. Exatamente. Então, é isso, realmente. Eu falo, na verdade, em público mesmo, literalmente, foi desde 2013, quando eu cheguei em Goiânia. Imagina. Eu dava entrevista como jogador de futebol, mas, pô, nada a ver com fazer com que as pessoas prestassem atenção em mim durante vários minutos. E aí eu fiz um curso até no Sebrae, lá que ficava lá próximo lá, que era desenvolvimento pessoal. Isso me ajudou muito. Eu falei, caraca, é isso que eu quero. E tanto é que me ajudou também até a conseguir um emprego nessa própria escola que eu tinha feito o curso, né? Que eu achei bem engraçado, que aí você fazia o curso e você poderia ter oportunidade de trabalho nas empresas lá que eles tinham, Magazine Luiza, essas outras empresas assim grandes, que saía de lá, dos alunos que eram formados. E aí eu recebi a oportunidade de surgir um trabalho justo lá na recepção. Eu falei, caraca, eu vou pegar esse trabalho, velho. Eu acho que a Elizabeth já tava comigo, né? E aí eu falei, pô, vou pegar esse trabalho, é meu já esse trabalho, já é meu. E aí eu já tava desenroladão, e aí eu peguei e contei, sabe o que você acabou de falar? Você tem que ser um contador de história, cara. E sabe como é que eu consegui um emprego? Contando história. Contando história. E eu peguei e falei, ó, sou ex-jogador de futebol, então eu me considero uma pessoa super extrovertida, super comunicativa, sou um solucionador de problemas, gosto de sofrer pressão e não me abalo por isso. Porque no futebol, então eu sou jogador de futebol, então passei por pressão, então sei como é que é esse ambiente e sei o que eu vou encontrar aqui dentro. Então eu acredito que eu sou a pessoa mais apta para esse trabalho e eu já considero que eu já sou empregado de vocês. Então já pode contratar onde que eu firmo e assim eu termino a minha apresentação. Claro, eu falei algumas coisas, o que eu fazia e tal, mas eu terminei assim, velho. Já bem com segurança do que eu queria. Claro. E aí, você acha quem me chamou? Quem chamou pro trabalho? Eu só vi os ombrinhos assim, ó. Sim. E eu falei, pô, é meu já. Sentei naquela confiança. Aí o menino só chegou, me cumprimentou, agradecimento a todas as pessoas. E aí no outro dia só chegou a ligação. Falei assim, ó, pode vir, traz aí teus documentos, a gente vai trabalhar com você. E acho que eu trabalhei durante 1 ano lá, né? Porque também foi um dos melhores trabalhos que eu tive. Porque o cara não precisava, lá era contrato de curso, né? Aí você sabe que tem gente que pede devolução e tal. E aí eles tinham que voltar pro vendedor, pro setor de vendas. Eu não deixava voltar pro setor de vendas. Você já mesmo ali... Eu mesmo falava assim, mas por que você quer desistir? Aí eram alunos, né, que tava, pô, eu sabia da importância daquilo, o que tava sendo aquela transformação de eu ter me matriculado lá. Curso, sim. De eu ter feito, falei, pô, cara, vai ser muito importante, porque se eu tô trabalhando hoje de terninho e gravata aqui, pô, tá maneiro. Aí o cara, eu já chegava na ferida, olha só, pra você ver, hoje eu fico analisando as coisas, é muito bizarro. Eu falava assim, pô, teu pai trabalha de quê? Ah, meu pai trabalha de servente de pedreiro. Aí eu falava pro pai, tu quer isso pra vida do teu filho? Ele, não. Você gostaria de ter teu filho aqui trabalhando? Você tá prestando atenção em mim, ó. Você tá 30 segundos prestando atenção em mim. Eu sou só um menino que acaba de cumprir 18 anos de idade. E você tá prestando atenção em mim. Você quer que teu filho trabalhe no mesmo que eu? Não é bacana ter teu filho num ambiente desse de trabalho? Ele, pô, é verdade, tem razão. Cara, ele chorava, não gosto nem de lembrar. Porque muita gente chorava, velho. E eu também não queria, porque eu falei, pô, tanta oportunidade que tem. Não, e às vezes eles deixam porque eles não querem estudar, não querem cara. estudar. Sabe? E a gente tem que entender assim, o João sempre me fala uma coisa assim, incluso eu até meio que resisti um pouco pra até fazer essas novas especializações, porque eu falei, gente, a minha profissão é rentável, por que agora eu vou me especializar aqui? Mas eu falo assim, o ambiente, ele exige isso de mim. Só que é desgastante, porque imagina, agora, com aquilo que eu já tenho consolidado, eu tô ensinando o que eu sei fazer, o que eu faço. Eu vou ter que começar algo novo e sentar Mas eu falo que é extremamente necessário. Aquilo que você falou, você tem que ampliar a tua zona De conforto. de conforto. Deixar ela maior. E assim, a gente precisa entender também o porquê das pessoas. O porquê que ele tava querendo desistir. Ah, sei lá, porque, não queria... Um exemplo, sei lá, porque o filho não tava fazendo. Tá, mas por que você não tá fazendo? Pra você ficar em casa jogando videogame? Um exemplo. Era o que eu falava, velho. Sim, não tem como. Então, assim, a gente precisa saber contar histórias. E eu falo assim, que as histórias que mais vendem, os procedimentos que mais vendem, tudo é realmente contar de história. Porque, assim, a gente para no Instagram, tem stories. O que a gente presta atenção? Nos stories das pessoas. Se a mamãe vai prestar atenção em histórias de filho, as mulheres em moda, daí ela fala o look do dia, se acompanha se vestindo comigo. Por quê? Porque você quer ver. Daí no meio do story dela fala o link da compra das atas. Daí você clica, você olha lá, quando você vê, você tá comprando. Mas como, Marge? Porque ela não chegou assim e falou, compra esse blazer aqui que eu tô usando, que ele é incrível. Não, ela contou uma história e no final um pitch de venda que você nem percebeu e clicou no pitch de vendas. Então, assim, é exatamente isso que a gente precisa ser. Intencional. E eu falo que isso faz toda a diferença em todos os negócios. Em tudo, porque se a gente deixar, às vezes,
os dias ruins ou as horas ruins atrapalharem nossa identidade, até mesmo a projeção dos nossos sonhos, a gente paralisa. Sabe, a gente paralisa. Eu falo brincando pro João, eu falo assim, tem dias que não me dá o luxo de eu ficar chorando e com saudade da minha... A minha irmã vai casar, é a minha irmã mais nova, a que roubava traquinas de mim. Ela vai casar e como ela vai casar e eu não tô no Brasil, eu sempre sonhei em ajudar minha irmã a escolher o vestido. Porque eu casei um dia, então assim, eu sonhava em viver isso com ela. E teve um dia que eu fiquei mal. E eu fiquei uma semana mal, porque eu falei, eu não vou estar lá. E o João falou, tá, mas se mal vai adiantar? Eu falei, não. Ele falou assim, tá, Marjorie, você tá entendendo que não adianta? Você já fez sua escolha? Eu falei, sim. Ele falou, então não adianta você ficar desse jeito. Então, realmente, às vezes a gente tem que sair um pouco do vitimismo, sabe? E mesmo sendo difícil, porque é horrível sair do vitimismo. É confortável, às vezes, ficar no vitimismo, sendo vítima. Mas a gente precisa sair dessa posição e mudar tudo. Dentro das minhas apostilas, a primeira página é uma frase do Jerônimo Telme, que ele fala assim, você é maior que você imagina. Uau. E realmente é isso, sabe? E às vezes tem dias que eu vivo isso. Então, assim, as pessoas podem olhar e falar, você é só mais uma imigrante. Você é só mais uma micropigmentadora. Mas eu sei que eu sou maior do que eu mesma imagino. Então, eu sei que eu sou muito além de uma micropigmentadora. Muito além. Então, assim, tudo isso a gente precisa ter essa convicção. E eu acho que essa convicção pra vida, ela ajuda a gente nos negócios, ajuda na família, ajuda em tudo, sabe? Incluso ajudou você a construir tudo. Imagina se os meninos hoje lembram de você. E se um deles, se você convenceu 100, Douglas, se foi 100, mas se um deles teve a vida transformada, já valeu a pena. Pô. E é muito louco, porque os meninos que trabalhavam comigo, eles estão até hoje, mas eles subiram de cargo, então pra mim é um motivo de felicidade. Alguns que saíram de lá viraram vendedores, são excelentes vendedores, já faturaram milhões. Imagina? Sim, isso no Brasil. Que é aquilo que eu acabei de falar pra você. O comportamento de compra é muito diferente, daqui, que é uma coisa que a gente tá trabalhando e que todos os dias eu estudo pra poder mudar isso. Só que eu já estou educando, que é uma coisa que você também está educando, que muitas pessoas não estão nem percebendo que a gente tá fazendo isso. Você acabou de comentar, pô, ninguém tá entendendo agora porque todo dia eu faço os stories, todo dia eu conto uma historinha. Porque você tá educando a tua audiência a chegar assim. E as pessoas que vão ficar, elas já sabem que você tá sendo intuitiva sem saber. Sim. Entendeu? Você conta a história, isso. o famoso storytelling, tá? Gerou desejo, gerou valor. E aí a pessoa que vai comprar é realmente aquela pessoa que fala, pô, me identifiquei bastante. E tem aquela questão da reciprocidade que a gente joga com esse gatilho também. Que é muito bacana. Eu faço muito isso aqui, ó. Isso aqui é recíproco pra caramba. E eu tô falando pra vocês que eu tô sendo bem intuitivo. Tem algo por detrás. Só que mais pra frente vocês vão saber o porquê. Sim. Caraca, mano. Mas, pô, o Douglas fala de várias coisas. Por isso que eu não sou muito de nichar o trabalho que eu faço. Entendeu? Então eu falo de todas as coisas, seja de negócio, seja de mentalidade, seja de vários assuntos. Aqui até gente cristã que já veio pra caramba, né? Eu não escondo que eu falo de Deus direto, mas eu falo que o meu evangelho é um evangelho suave, igual Deus funciona também. Então eu não vou ficar aqui gritando e nem insistir nas pessoas a quererem ou fazer alguma lavagem cerebral. Até falei com o menino que é ateu esse final de semana. Eu falei, é muito louco, foi louco a nossa conversa. A gente tava sentado, a gente começou a conversar, ele falou, pô, não acredito em Deus, velho. Eu falei, por que você não acredita em Deus, mano? Tu acha que tu veio do Big Bang? Tu acha que tu veio dos macacos? Assim, com essa ironia, né? Eu falei, tu acha que tu veio do macaco e tal, essas paradas? Não, também não. Eu falei, olha, tu tá sendo contraditório, então... No que você acredita? No que você acredita, então? Não, eu acredito na fé. Eu falei, se eu for te dar uma aula de física quântica, você vai ver que fé tem a ver com acreditar. E tem estudos científicos que comprovam que as pessoas já foram salvadas porque elas tiveram fé. E fé está relacionada a quem? A Deus. Ao ser único. Aí eu falei, mas eu não vou fazer nenhuma lavagem cerebral. Não. Você tá se sentindo bem do meu lado? Ele, sim. Você acha que sou uma pessoa bacana? Sim. Sabia que eu sou a imagem e semelhança de Cristo? Aí esse cara começou a ficar calado. Eu comecei, mas só coisa assim, relacionada a Deus. Eu falei, cara, eu também sou cristão. Eu vejo que tua mulher, ela é católica. Mas é impossível você falar que não acredita em Deus e que Deus não existe. Você só usa esse termo porque você não vê. Mas no dia que você se der a oportunidade de você sentir, você vai ficar no chão e você vai falar, uau, como eu tô sentindo isso em alguém que eu não vejo, mas que eu sinto. Sim. Isso e eu acho que é tão forte isso, assim, que isso também tá relacionado ao nosso porquê. Porque quando eu disse assim, Marjorie, eu falo que a Marjorie se perdeu no Brasil em conquistar as coisas e não no ser. Mas o que eu falo assim, mas o porquê assim você se perdeu? Porque tá tudo bem se você é feliz e pleno comprando as coisas. Mas eu sabia que tinha algo além disso, sabe? Então eu falo assim, que quando Deus, ele realmente me trouxe pra essa nação, e eu falo assim que eu fui tirado tudo de mim,
é literalmente minha identidade, eu tive que criar uma nova, eu entendi que tinha coisas muito além do você ter. E eu falo assim, que como seria a minha vida se eu não acreditasse que tem algo além de mim? A gente começa a entrar muito em colapso. Então eu falo assim, que a nossa identidade, ela também tá ligada aos nossos princípios, aquilo que a gente acredita no conjunto de crenças que realmente nos dá uma direção de vida. Então eu falo assim que hoje, no que eu acredito e quem eu sirvo, ou até mesmo todas as decisões tomadas nisso, ela me ajuda a ter essa mentalidade. E eu falo assim, inclusive esses dias, foi bem perto da Páscoa, foi assim, aconteceu vários problemas na semana e eu tava super irritada. E eu falei, nossa, se fosse no Brasil não ia acontecer isso comigo. E eu tava super irritada. E eu lembro que teve a Páscoa, eu falei, nossa, até Jesus sofreu, que dirá eu, né, normal. Mas o que ele fez com o sofrimento? Ele deu a volta por cima, sabe? Ele contou uma nova história. A história dele hoje é diferente. E eu vou fazer o quê? Eu vou ser vítima da minha história ou eu vou contar uma história diferente? Exato. Então, assim, o Elon Musk, O Elon Musk. Ele hoje, todo mundo fala dele em questão de empreendedorismo e tal. Mas, Marge, o que ele faz? Ele conta uma boa história. A marca deles todos tem uma história. As pessoas falam, o foguete não dá ré. Até isso, ele mudou até uma frase, um dítio ele mudou. Porque agora dá ré, porque ele faz a ré e volta pro lugar. Então, gente, vocês entendem que tudo é sobre história. Mas eu falo assim, se ele não acreditasse em quem ele não tinha construído nem metade do que ele construiu. Então, assim, a gente precisa ter isso fixo. Que a gente tem esse poder de ser muito maior do que a gente imagina. De a gente ter uma capacidade de criação, de desenvolvimento, de adaptação, resiliência dos problemas. Então eu acho assim que isso é como uma chave que move não só a nossa vida do empreendedorismo, mas também a vida pessoal. Show de bola. Eu quero saber mais sobre o seu negócio. A parte da micropigmentação que você dá formação, tem outras formações que você dá também? Não. Hoje em dia, na verdade, a gente faz toda a formação, desde o iniciante até as especializações. E eu dou mentoria pra quem já trabalha na área da beleza. Então, assim, Marge, mentoria em que sentido? Exatamente no sentido que a gente tá conversando aqui. Então, eu olho o perfil da pessoa, vejo um pouquinho, peço pra ela contar uma história. Como a gente tá conversando aqui agora, pra eu ver os valores da pessoa. Então, muitas vezes a pessoa tem uma história incrível, mas o perfil dela é um catálogo. As pessoas não vão se conectar com o catálogo. Por que na Zara elas colocam, hoje em dia, se a gente for ver até algumas empresas de marketing, Coca-Cola. Por que a foto da propaganda da Coca-Cola no Natal é uma família cheia com a Coca-Cola? Porque o que as pessoas querem não era beber Coca-Cola, elas querem momento em família, mas elas têm que lembrar que no momento em família não pode faltar uma Coca-Cola. Então, assim, isso acontece. Então, quando eu trabalho com essa mentoria individual com as minhas alunas, realmente eu vejo e eu lapido elas mesmas. Então, eu não passo um método específico para todas, é um método diferente para cada uma, mas eu vejo assim, por exemplo, ela tem valores, ou a história dela de superação, ou então não, ela sempre foi rica a vida inteira, mas ela quis fazer a micropigmentação. Por que você quis fazer micro e não quis, sei lá, fazer biomedicina, medicina? Ela me conta o porquê dela. Então, a gente vai trabalhando isso para que as pessoas também entendam um pouco disso. Então, às vezes as pessoas falam assim, Marjorie, você vende, você mostra no Instagram, você tem esse posicionamento e quando a gente chega, a gente conversa com você, você consegue acreditar isso. Mas por quê? Porque é tudo de uma forma intencional e eu vejo que as pessoas às vezes deixam de vender. E aqui eu também deixei de vender, porque as pessoas não me conheciam. Então imagina, eu acreditava que eu era super maravilhosa e ninguém queria comprar de mim. Não sabia nem falar, na verdade. Então assim, como que eu ia fazer? Eu tinha que continuar acreditando, porque se eu parasse de acreditar ia acabar. E eu não tava nem aqui pra contar a história hoje. Então realmente a gente tem que fazer aquilo com constância. Então eu passo ali pra elas e ajuda. A minha irmã também me ajuda, porque ela trabalha só que é tudo no Brasil. Ela trabalha com social media, a questão de branding, tudo isso ela estudou muito. Então às vezes ela me volta ali a linha. E a gente tem muitos projetos referente à Espanha, em posicionamento de marca. Porque eu vejo que isso é algo que as pessoas falam, mas é muito defasado ainda. Então, quem tem posicionamento de marca? Grandes empresas. Mas as pessoas não entendem que quando ela é eu empresa, que hoje, chegando na Espanha, sou eu empresa. As pessoas acham que não precisa como sou eu empresa. Mas eu falo, aí que começa. Porque se a gente vai pegar uma companhia, uma rede de franquias e montar o branding dela, é muito mais trabalhoso do que eu montar um eu empresa, o branding daquela eu empresa. E se ela começar ali, a pequena empresa, já com um branding muito consolidado, posicionamento de marca, é muito mais fácil ela manter isso e as estruturas da empresa depois do que uma grande empresa. Do nada ela mudar tudo. Então, realmente, a gente tem esse projeto e eu quero muito consolidar isso. Mas antes tem alguns passos que eu sei que eu preciso fazer aqui. Então, a gente tá trabalhando nisso, porque realmente meu principal foco é formando as alunas, inclusive assim, numa formação, na Espanha é muito mais barato que no Brasil. Então, no Brasil ganha muito dinheiro dando curso. Na Espanha ganha se você encher turma, daí ganha.
Mas como eu tô sozinha aqui, eu não tenho uma profissional, eu digo assim, pra trabalhar comigo ali, que sabe a minha técnica e aplique junto comigo, eu pego no máximo 2 alunas. Porque se eu pego 3, já não vou conseguir ver tudo. E se ela faz um risco errado, ela estragou o rosto de alguém. Então, assim, hoje, numa formação individual, eu ganho que eu ganho em 3 micros, mas 3 micros eu consigo fazer em 6 horas de trabalho. E num dia de curso, não, tem que dar 3 dias de curso para uma cliente, o dia inteiro, tem o curso de apostila, de tudo mais. Mas, Marge, por que você dá curso, então? Porque eu sei o quanto muda vidas. Eu falo assim, eu fui do absoluto zero. Eu casei com meu marido, eu já era micropigmentadora, ele entrou no banco, era o sonho da vida dele, ele achou que a gente ia ser incrível, e foi incrível mesmo. E eu falo assim, mas a minha vida mudou, eu conquistei muitas coisas. Inclusive, eu tô na Europa. Eu conheci a Europa graças a atendimento na Europa. A minha primeira viagem internacional foi um curso que eu fechei de pálpebras. Então, eu fechei uma aluna e eu comprei minha primeira viagem internacional pra Cancún. Eu fui pra Dubai, eu conheci muitos lugares. Caraca, que maneiro. Eu tenho aluna em mais de 9 países no online. E eu já conheci mais de 11 países, tudo fazendo micro. Então, se você falar pra mim, Marge, pra onde você foi de vacaciones? Sem atender ninguém. Eu fui pra França, pra Itália e só. O resto, todos os lugares eu micropigmentei alguém. Então, Caraca. assim, Marge, você foi pra Alemanha? Eu fui. Eu ia lá e meu primo, ano passado eu fui pra Alemanha. Ele falou, eu tenho 3 amigas. Falei, tá bom, tô comprando passagem, tô indo. Então, assim, eu viajo, mas é sempre atendendo. Ano passado eu fui 6 vezes pra Malta. Malta é lindo, a ilha é maravilhosa. Todas as vezes eu trabalhei. Então, assim, a micro, ela mudou a minha vida. Ela me fez conhecer o mundo. Ela me fez conhecer outro lado meu. E eu falo, é por isso que eu fecho a minha agenda por 3 dias, o que eu posso ganhar em 6 horas. Porque eu falo assim, se mudou a minha vida, se mudar a vida de uma pessoa e uma aluna olhar e acordar pra isso, pra mim já vale a pena, sabe? Porque eu falo assim que o meu propósito, o meu porquê maior é, igual você falou o podcast, não é que só a minha vida seja transformada, mas de outras pessoas também. Porque se fosse só sobre mim, ia ser tão sem graça. Exatamente. Então, assim, não é sobre mim, é sobre as outras pessoas também. Incluso quando você me falou, e hoje a gente saiu de casa, eu falei pro João assim, ai, amor, eu quero orar. Eu falei assim, porque não é minha história. Eu falei, pra minha história dá igual, porque deve ter um monte de história de êxito aí escondida que a gente nem sabe. E a gente nem conhece as pessoas. E a história é melhor que a minha, inclusive. Mas eu falo assim, eu só quero que as pessoas peguem uma chave e levem isso pra vida delas. Pra mim já valeu a pena. Que não é sobre mim, é sobre o que elas vão fazer com essa história que elas estão ouvindo. E é isso que muda, sabe? E eu falo assim, é realmente isso que vale a pena. E é por isso que vale a pena também compartilhar e escutar aqui com vocês, escutando a sua história, um pouco de vocês também, da família de vocês. Ela me trouxe muitas coisas, porque vocês podiam dar desculpa. Inclusive, eu tava falando com a sua mulher antes, ela falou pra mim, nossa, eu vou buscar as crianças na escola, não sei o que, não sei o que. Eu imaginei assim, nossa, será que se eu tivesse um filho, buscar as crianças na escola, eu ia vir um podcast às 8 da noite? Meu Deus, eu falei pra ela, nossa, mas incrível, vocês estão aqui, hein? Porque realmente é verdade. Porque às vezes a gente é mãe e a gente pensa, não vou fazer mais nada porque eu sou mãe. Então a gente tem que ser maior que as nossas desculpas, sabe? Então, assim, o que eu aprendi hoje, e é uma coisa de primeira mão, a gente tá pensando em ter filhos. E eu pensei assim, na hora que ela me disse aquilo, eu falei, uau, é isso, sabe? Não pode, meu filho não pode ser minha desculpa. O filho é uma prosperidade na nossa família. A gente não pode parar isso por uma desculpa. Então, quando ela me disse isso, eu falei, uau, sabe? Isso foi um gancho antes mesmo de começar o podcast, que eu falei assim, incrível, é isso. Eles estão aqui trabalhando com a filha, não é desculpa. E tá tudo bem, porque todo mundo tem filhos, ou os que não têm, ok. Mas assim, quem tem sabe como é. E vocês não deram essa desculpa. Então são coisas assim que eu acho que fazem total diferença, sabe? A gente sempre tá buscando aprender ou ensinar mesmo as pessoas. Não, isso é maneiro. Você tá falando de a Nicole tá sendo penteada agora. A Elizabeth tá sendo penteada pela filha dela aqui agora. Nossa filha, né? E o que eu mais lembro aqui agora, você tocando sobre esse assunto, que é bem emocionante, cara, falar sobre questão de filho. Porque você não vem com manual explicando como que é, passo a passo, igual é um aparelho, um microfone desse que vem na caixinha e fala lá como que você vai enchufar, igual eles falam aqui, né? Vai conectar o cabo e vai funcionar e como é que você faz pra lá. Porque filho não é assim, filho cada é único, né? As pessoas são únicas. E eu falo que eu fico muito feliz porque muitas das vezes no quartinho lá de casa, que é um quartinho que era dela. Então eu sacrifiquei o quartinho dela pra poder montar o podcast. E olha só que começo maravilhoso. Eu comecei com ela. E muitas das vezes ela ia lá, do nada ela invadia o negócio. Igual ela tá aqui. Ela era pequenininha, pequena, tem 5 anos a fazer 6, mas ela continua invadindo. Só que eu falei, pera aí, velho. Você vê que eu não vou gritar com ela.
Porque é uma criança, cara. Então, quantas vezes eu já não fiz isso Mas também? ela entende também E o que aí é sério, entende, fala porque assim, ela pô, o olha as trampo do teu pai, câmeras, mano, ela dá uma sabe, segurada aí. ela fala sussurrando. Mas o que a gente tem que entender é que assim, tá, você podia ter dado uma desculpa porque sua filha está aqui e você não tem como deixar sua Ela filha tá olhando lá sozinha. porque ela tá sabendo que tá falando com ela, né? Sim, mas você trouxe ela. Então eu falo assim, a gente precisa trazer, e também é por ela. E esse porquê é muito forte. Então eu falo assim, a gente tem que ter os nossos porquês, eles têm que ser mais fortes que as nossas desculpas. E ela não tá atrapalhando, porque talvez se Não. ela, um exemplo, sei lá, se minha filha chorar, ok, teve um choro no meio do podcast, mas o que isso significa? Que eu sou pai, e tá tudo bem, sabe? Então é exatamente isso, eu acho que foi assim, quando eu cheguei já, ela falando aquilo, pra mim foi assim, como, nossa, uau, tem que ser maior que as minhas desculpas, sabe? Porque se a gente tem medo da maternidade, a gente coloca muitos medos e isso impede a gente de, realmente de avançar, de querer fazer, não, eu vou ser mãe, não, porque a gente tem medo de tantas coisas. Mas hoje, quando eu cheguei aqui, eu olhei ela ali, ela se adaptando, ela ficando quietinha, eu falei, uau, eu nunca imaginei que tinha como fazer um podcast ali, ela ali, ó, ela entendeu as coisas, ela sabe que não pode mexer. Então, realmente, eu acho que isso da identidade e de a gente estar aprendendo com as pessoas é fundamental pro nosso crescimento. E outra coisa que me chamou a atenção também é que o menino sempre foi a tua ponte ali de apoio, né? O teu Sim, marido. sim. Às vezes que você tava desanimado, isso é muito importante. Eu sempre falo com Elizabeth, antes eu era muito chato com ela, velho. Nível hard. Porque eu sempre falei, cara, eu quero que uma pessoa do meu lado e eu quero que você seja essa pessoa, não outra. Eu não quero ter necessidade de terminar com você porque você não tá avançando junto comigo. Eu sempre dei o exemplo pra ela, pô, eu quero tu grande, velho. Eu vejo tu grande, eu vejo tu do meu lado. Porque se você não avançar, a nossa mão, que eu dou o exemplo dessa mão, imagina, as pessoas que não querem ser ajudadas. Né? Porque você ajuda a pessoa, mas ela não quer ser ajudada, velho. E aí o que acontece? Tua mão tá aqui segurando ela. Só que depois ela vai ficando pra trás, vai ficando pra trás. E você vai chegando num nível, não tô falando de sucesso, do que qualquer que seja a sua interpretação. Você chega num nível que você já não vai conseguir mais alcançar a mão dessa pessoa pra poder puxar ela pra cima junto com você. Mas por quê? A culpa vai ser sua ou dela? Aí eu falava muito isso pra ela, mas no nível hard mesmo. Eu tava meio que sendo até chato pra caramba nisso. Mas foi pro bem dela. Hoje ela me acompanha aqui, coisa que ela não queria. Ela não queria ter filho, ela jamais se imaginou sendo mãe por conta desses problemas. Sim, a De gente que tem ela muito medo. imaginava, caraca, eu não quero ter filho, eu não me vejo tendo filho, tá louco, como que eu vou fazer? E hoje, cara, ela é uma mãezona do caramba, sabe? Eu amo ela não somente pela pessoa que eu me apaixonei por ela com 16 anos que ela tinha, e eu quase 18, porque eu vi a essência dela. Só que muitas das vezes passa muito com vocês mulheres de vocês não acreditarem nisso, né? Que eu vejo que acontece muito. E eu falo, incluso eu tava até brincando, nem falei isso pro meu marido, mas eu falei assim, ai amor, quem vai no podcast sou eu, porque eu sou a pessoa mais comercial. Como assim é mais comercial, Douglas? Se for pra fazer um comercial, eu que vou fazer, o João não vai fazer. Mas eu falo assim que o João, ele realmente, ele é como se fosse, ele é meu apoio, sabe? Eu falo assim, eu não aguentaria Espanha sem ele, de verdade. Literalmente eu não estaria aqui, né? Porque nem documento teria, porque ele que me deu o documento, porque realmente ele que é o italiano da história. Mas, fora isso, eu falo assim, é emocional mesmo. Ele me incentivou para empreender. Ele é muito mais empreendedor que eu. Eu desisto muito rápido das coisas. Mulher é um pouco imediatista, sabe? Então, a gente tem um pouco de dificuldade de olhar longe. Então, assim, a gente é a média das 5 pessoas que a gente mais convive e tal. A gente tem que selecionar as pessoas que estão perto de nós, se elas têm os mesmos objetivos que nós. E eu falo assim que o João, ele realmente. Se eu não tivesse com ele, não seria nem metade do que eu sou hoje. Eu sou a pessoa que apareço nos podcasts, talvez falo mais, eu tenho as redes sociais que conversa mais, porque eu sou a mais, que vende mais, eu falo muito. Mas ele é a pessoa do backstage, vamos dizer, que fica ali me dando todo o apoio, mas que faz toda a diferença, sabe? A minha empresa não teria crescido tanto, eu não teria entrado no digital se ele não tivesse me incentivado. Mas o que eu falo, assim, e referente a isso mesmo, que a história é muito além do que aquilo que a gente vê. Ela A história é pedindo muito um além. beijo ali, Nicole. Um beijo pra você, meu amor. A história é muito além do que a gente vê. Sabe, as pessoas, às vezes, elas só olham um pouquinho aqui, mas elas não olham o tanto de renúncia nem quem tá do nosso lado. E a gente precisa, às vezes, ter essa clareza também. Dentro da nossa identidade, quem nos ajudou a ser quem nós somos hoje. Porque eu tenho certeza que elas foram fundamentais pra tudo. Pra você aguentar a Espanha, muitas vezes a Nicole te incentivou a aguentar por tudo, pelo ensino que tem aqui que é diferente, ou por todas as coisas que aqui é diferente, a sua esposa em outros quesitos. Então, assim, tudo isso, ela nos ajuda a construir quem nós somos. E a gente precisa sempre, sempre estar disposto a aprender, sempre estar aberto pra tudo isso. E a Betinha, cara, ela é muito comunicativa. Um dia eu já vejo um dia ela aqui também sentando nesse microfone aqui. Ela é falando. mesmo. Ela fala, é super divertida, ela é espontânea, ela presta atenção, ela interage. E muitas das vezes eu já falei isso pra ela, só que ela não acreditava. Mas hoje ela tá pouco a pouco acreditando mais,
né? E eu fico muito feliz com isso, não é porque ela tá aqui na minha frente, não. Eu sempre elogio porque às vezes você elogiar demais nunca é ruim, né? Só que aí depende do como você absorve. E eu falo pra ela, mano, absorve. Quando tu não absorver de verdade, tu não vai. Tu vai ficar mesmo que na mesmice. Sim, porque ela Mas podia ela ter já escolhido mudou ficar em muito, casa muito, com a sua muito, filha muito. e não vindo. E ela tá aqui, ali, conversando. E ela cuida, porque assim, é difícil pra ela, porque ela tem que estar aqui, olhando Exato. as câmeras, tudo, e ao mesmo tempo cuidando também da Nicole. E mesmo assim, ela tá ali olhando tudo isso. Então eu falo assim, a gente precisa valorizar isso e ver o realmente que é importante. Porque muitas vezes você vai precisar renunciar por ela, e muitas vezes você vai precisar renunciar por elas. Que no caso, você renuncia estar com elas pelo trabalho e por outras coisas. Então eu falo assim que essas escolhas também e essa inteligência de a gente estar olhando isso é muito importante. Sim, e o parceiro ou parceira, na verdade, ele te levanta e ele te derruba. Sim, Literalmente. exatamente Por isso isso. que é bom escolher. Se você for para um modelo tradicional, vai ser bom ainda. Esse modelo funciona. Que é de realmente conhecer a pessoa para depois você se relacionar com ela. E hoje em dia as pessoas cada vez mais, sei lá, estão muito estranhas. A gente tá, eu falo assim que a humanidade, e eu digo isso de uma forma geral porque a gente tá se perdendo um pouco no imediatismo, né? Esses dias eu escutei uma frase e falaram assim: antigamente, já ficou na fila da lotérica com a mãe? Eu já fiquei na fila da lotérica. Eu tô me sentindo. Sabe a fila quilométrica nos quinto dia útil, assim, com o boletinho na mão? Aqui na Espanha, eu tava conversando com a minha mãe hoje. Falei, mãe, aqui na Espanha não existe quase boleto. Então, assim, claro, tem, mas assim, é tudo meio que débito automático. Eles debitam da sua conta, pessoa física especificamente. Empresa já tem mais isso. Mas a pessoa física. Então, eles debitam tudo da tua conta. Quando você vê lá no teu extrato, já tem descontado nas coisas. Mas você não fica na fila da lotérica. E daí eu olhei pra minha mãe e falei, gente, meus filhos não vão saber que é fila da lotérica. Eles não têm paciência pra isso. Mas eu ficava na minha mãe, assim, no sol, gente. Às vezes 1 hora na fila da lotérica. Eu tinha que ficar lá, nem celular eu tinha. E eu tinha que, assim, tá ali conversando com a minha mãe e tal. Então a gente é uma geração tão instantânea que a gente quer relacionamentos instantâneos. A gente quer parceiros instantâneos. Mas esse instantâneo não tem profundidade. É como você construir uma casa na areia. Ela não tem uma profundidade. Então, pra você construir um relacionamento, você vai ter que ficar tempo na fila da lotérica, sabe? Esperando ali a coisa acontecer. Então, realmente, eu acho que a gente tem que estar disposto. Eu falo assim, se fosse hoje, pra gente resumir até o podcast em uma palavra, eu acho assim que, como você disse, né? O êxito, o sucesso, alcançar os nossos objetivos, seja ele em relacionamento, em um parceiro, ideal pra nós, até mesmo em uma empresa de êxito, é você esperar o processo, sabe? É como você falou, deixar sua zona de conforto maior, trabalhar isso. E pra você trabalhar isso leva tempo, demora, desgasta, você soa. Eu falo, é sangue, suor e lágrimas. Meu Deus, é tudo pra você conseguir lograr isso. Mas eu falo assim que vale a pena. Caraca, que maneiro. Ó, ela aprendeu bem, ó. Não saia da sua zona de conforto. Deixa ela maior. Cara, eu achei muito massa isso. Falei, pô, tem razão, velho. Eu não quero sair da minha zona de conforto. Eu quero que ela fique maior. Que é aquelas coisas que Você são precisa trabalhar, inegociáveis. né? Realmente, mais tempo de qualidade com a família. Porque a gente não busca a questão do dinheiro. O dinheiro ele vai te trazer essa liberdade financeira, mas se você não tiver as outras áreas também ok, esquece. O dinheiro vai ser só o papelzinho e quem que vai dividir, igual você falou, pô, tinha uma mesa lá, eu nem ficava na minha mesa, velho. Né? Imagina. E eu falo, eu quero ter minha zona de churrasco, mas a minha zona de churrasco Tem vai que ser estar usada, né, meu Deus vai do estar céu. usado, vai estar lá com um monte de parceiros, amigos realmente, os que tiveram, os que apoiaram. Tanto é que eu tô retornando agora nos locais das pessoas, das primeiras pessoas que vieram no podcast. Ah, Então o legal. Netinho, o Souza Inox, vou falar outros nomes e depois vocês vão descobrir. Que é pra mostrar o que que mudou, porque realmente mudou muita coisa. Ontem eu fiz um telefonema e já marquei pra quarta-feira que vem pra estar visitando o estabelecimento e comentar o que que mudou. Essa pessoa também trabalha incluso com formações também. E eu fiquei muito feliz porque tudo saiu do papel, né? E algo que realmente foi e está sendo construído. É verdade. Não foi da noite pro dia, então está sendo construído. Isso é maneiro pra caramba pra mim. Então eu fico muito feliz. E eu falo que sempre, né? Que inclusive vou fazer até uma camiseta para as pessoas que chegam nesse momento aqui. Que é, ó, leva 5% do que nós falamos aqui pra tua vida, pro teu dia a dia, que eu tenho certeza de que vai mudar. Com apenas 5%. Porque a gente falou tanto de tanta coisa, que é tanta informação, mas se você levar pelo menos 5%, a frase, pô, não sai da sua zona de conforto, deixa ela maior, cuidado com os seus porquês, se você tem bem claro os seus porquês, você vai pra frente, não desistir, dá persistência naquilo que você tem, conheça o teu propósito realmente, porque sem o teu propósito, por mais que você
não ame o que você faz, mas se ele tem um propósito por detrás, você vai aprender Sim, a amar, que é o que eu claro. faço hoje com o tema das viagens. Cara, é muito cansativo. Eu Mas pra mim é imagino. algo transformador, por quê? Porque depois eu vejo que o público nosso atual das viagens, né, são pessoas que trabalham de segunda a sexta, eles só tem um final de semana, cara. Imagina. Então, pra mim, eu até faço uma dinâmica lá no começo do ônibus, trago eles pra mim, que é uma técnica que eu utilizo até pra quebrar o gelo pela vergonha de falar espanhol, mas já venci. Mas eu sempre trago eles pra mim, por quê? Porque é a primeira impressão, e a primeira impressão é que fica. Exatamente. Então, se eu dar um boa noite pras pessoas no ônibus, boa noite, tudo bem com vocês? Isso é uma merda, né? Sim, claro. E eu falo, olá, buenas, e o pessoal, buenas. Aí tem uns que nem respondem. Eu falei, vocês estão de sacanagem. Ó, ainda dá tempo de vocês descerem do ônibus e ficar nessa rotatória de atote. Eu quero comigo só pessoa que tá no meu nível. Então, pelo amor de Deus, vou dar boa noite e vocês fingem que eu tô chegando agora, beleza? Eles falam, boa noite. Ele, boa noite. Todo mundo junto. Falei, você agora levanta a mão, vamos lá. Por mais que você não tenha lavado teu sovaco, levanta essa mão, pelo amor de Deus. Então, já quebrando o gelo, eles vão entrar na onda. Eu falo, vibra comigo, vibra comigo. Agora fecha a mão. Aí eles vai, fecha a mão, eles ficam assim. Falei, bora, fecha a mão, pelo amor de Deus, fecha a mão. Aí eles fecham a mão, falei, ó, joga pela janela aqui agora, isso aí são todos os seus problemas. Aí o pessoal, aí eu falei, se você brigou com teu marido, se você brigou com tua esposa, esquece todos os seus problemas. Só que tem uma coisa, na hora da volta, você vai pegar teus problemas e vai pra tua casa. Aí, não quero pegar não. Então ele já vai naquela vibração e tal, eu trouxe eles pra mim. Eu venci minha vergonha, que é uma estratégia que eu tô conversando pra vocês, pelo bloqueio de falar espanhol, porque realmente, por mais que você tenha aqui, você dá aquela vergonha Sim, porque de são falar. coisas tão pequenas. É. E a gente, eu falo, inclusive eu comecei a fazer aula de espanhol e o professor falou pra mim assim: você nunca vai falar como eles, nunca, jamais. 20 Jamais. anos de Espanha, porque você não é espanhola, você é uma brasileira. E daí eu falei: sabe o que é verdade? Porque às vezes a gente quer buscar o espanhol perfeito, com R, Madrid. sim. E não vai ser igual. Não vai. Porque a gente vai ter o nosso acento, a forma de você falar. Eu cheguei aqui com 28 anos, então imagina. Eu fiquei 28 anos falando em português. Com um ano é óbvio que eu não vou falar igual eu falo em português. Lá de Curitiba. Lá de leite. As meninas falam pra mim, eu falo leite. Eu falo, não, é leite. Porque Leite. termina com E. Ai, tá igual. Eu falo assim, se fosse na Espanha, não, tá? Se fosse na Espanha, os que falam leite, tá errado. Mas como é no Brasil, não tem problema. Eu falei, não, se fosse aqui na Espanha, eles iam fazer uma guerra. Porque assim, é leite, termina com E, vocês estão falando ti? Não, é uma guerra. Mas como é no Brasil, tá tudo bem. É igual o 2, né? 2 em alguns lugares lá, acho que muito engraçado. E dois. essa variedade do Brasil, né? Essa diversidade do sotaque que tem no Brasil. É A gente acaba único, não cara. ligando mais. Eu acho muito legal. E uma coisa que eu aprendi aqui é não ligar mesmo pra nada. Porque Não. até o gari que tá na cafeteria, o cara que tá de terno e gravata, ele tá sentado também. Mas só que esses dias eu fui uma coisa interessante. Eu fui no Praça Castilho esses dias fazer um conteúdo até com o Souza Inox, que depois vai sair aqui no canal. E aí eu falei até pra ele ontem, ele me ligou ontem e falou que não ia poder ir pro futebol. Eu falei, cara, eu quero te compartilhar uma parada muito interessante. Não sei se você sentiu mesmo, mas eu me senti muito foda, acho que eu comentei com a Elizabeth também. Que, cara, ali o ambiente de Praça Castilha, lá naquelas três torres lá, só é ambiente da nata, igual eu falo, né, no meu Sim, linguajar. Só a nata. E as pessoas que a gente chegou lá, cara, foi um trato, tipo, a mulher, tipo, faltou beijar meus pés e faltou Não, me sim, beijar, isso me é dar o diferente. carinho, porque ela falou, olha, porque a gente tava lá pra gravar também, só que tava tendo uma gravação da Volvo, né, então tava todo um teatro lá, com atriz e tudo mais, e as mulheres super educadas, porque ali tá um ambiente tão top, porque você não sabe a conta bancária das pessoas, mas você sabe Não. que quem tá ali é porque realmente é alguma coisa, tem um status, né? E eu quero estar nesse status também. Eu me sinto merecedor de também estar nesse status. E eu falei, pô, que maneiro, você sentiu essa mesma coisa também? A educação, cara, outro nível. E quando a gente foi lá naquele outro lugar ali, tipo, totalmente diferente, tratou a gente mal pra caramba. E não, é assim mesmo, eu também senti o mesmo e tal. Falei, pois é, mano, gostaria de compartilhar isso com você. Então, o nosso ecossistema, que é aquela questão lá das cinco pessoas que nos rodeiam, tem muito a ver com isso. Claro. Tem porque, muito a ver assim, onde você vai chegar, onde você vai ficar. Exatamente isso. Não, é muito real e isso a gente pode sentir quando a gente vai num lugar diferente. Você sente a energia das pessoas, porque somos seres energéticos. A gente é alegre, feliz, triste, depressivo, muito feliz, imperativo. E a gente consegue sentir quando a gente chega num lugar e as pessoas te olham diferente. Você até se acha mais por você estar sendo tratado assim. Isso é muito importante. Sim, sim. Eu até falei brincando lá com eles já pra dar uma quebrada no gelo. Eu falei assim, pô, a menina é tão bonita, o pessoal aqui é tão bonito que parece que ninguém peida aqui nesse lugar, né, velho? Não, porque é Falei, totalmente Jesus, diferente. todo mundo fino aqui. E eu falei, pô, ainda bem que eu vim todo bonitinho aqui também, porque senão, meu filho, Não nossa dava senhora.
E um cara, eu achei engraçado que o cara tava limpando o vidro lá e o cara era brasileiro, né? E o cara fala perfeito espanhol. Isso aí fala espanhol perfeito, mas acho que ele tinha nascido aqui. E aí a menina que tava gravando falou assim: Ô, você pode fazer silêncio? Aí o cara olhou com a cara, velho. O cara tava limpando assim o negócio. Ele falou: essa mulher tá de sacanagem. Aí depois ele pegou e falou espanhol: Vale, pero ¿cómo lo va a hacer? Si estoy aquí haciendo mi trabajo, no estoy haciendo ruido. No, es que se puede apartar un poquito más. Aí esse Maravilha. cara depois olhou assim com a raiva, velho. Aí ele pegou e falou: essa mulher tá de sacanagem, né? Aí eu falei: caraca, mano, tu não é espanhol não, tu fala perfeito espanhol. Não, 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 sou espanhol não. Tá de brincadeira, como é que a mulher, eu vou deixar de trabalhar, ela não vai pagar meu salário aqui, né? Não. Eu achei muito engraçado, velho. Mas não para finalizar, porque essa palavra para um cara que é bom de oratória, ele nunca vai falar que vou para finalizar. Aprenda isso também. Então se você ficou com gostinho de quero mais, se você levou 5% ou tá levando 5% para tua casa, já merece um like, já merece ser inscrito e um comentário do que foi mais legal pra você e qual foi o insight que você tirou disso. Beleza? Eu quero ver muitos elogios aqui, ó. Vai estar no link da descrição aqui o Instagram dela para que vocês possam acompanhar. E se você, mulher, está interessada em fazer alguma formação ligada ao que é a parte da micropigmentação, se você quer sair do modelo 8x8, porque talvez você vai trabalhar 16, tá? Isso aí é só um negócio. Isso mesmo. Não fica nessa ilusão. Ai, vou Mas trabalhar tem 2 resultado, tem horas e vou ficar resultado. milionário. Não. Você vai trabalhar um pouquinho mais, mas vai ser algo que vai te trazer tanto essa parte de liberdade financeira, a liberdade de você estar trabalhando em qualquer lugar do mundo, que é o que ela fez, de viajar, ainda viajar trabalhando. Olha que interessante. Quem não quer chegar, cair o Pix aí, você fala assim, ó, acabou de fazer a micro, já Vou tá caindo viajar. o Pix aí, beleza? Já tá recebido? Recebido. Você vai estar encantando a vida das outras pessoas de uma maneira assim surpreendente. E você viu que não é somente um procedimento da micro. Tem muito mais, é uma verdade. conversa, essa parte da mentalidade, é fazer com que as mulheres também mudem um pouco da autoestima dela, que eu sei disso, só Sim, pelo fato claro. de você trabalhar, então não fica somente no procedimento. Não. Tem muito, Muito além. algo bem mais além. E se você quer trabalhar e aprender com uma ótima profissional, tá aqui a Marjorie, né? Então já segue aqui abaixo e eu gostaria que ela olhasse para a câmera e falasse para essa mulherada que tá buscando uma oportunidade também. E você também abre seu coração e fala o que você quiser. Perfeito. Vocês que estão assistindo esse vídeo, acompanharam um pouco a gente aqui, as nossas histórias, também até mesmo as nossas opiniões, e deseja a formação, até mesmo conhecer um pouco mais, me escreve lá no Instagram, eu vou estar super curiosa para conhecer vocês, o que vocês acharam desse vídeo, deixa aqui nos comentários, que eu também vou estar buscando e lendo os comentários, porque eu sei que o Douglas tá aqui não é só pra ter mais um like no YouTube ou até mesmo nos seus canais, mas realmente é para que vocês absorvam um pouco e possam mudar a vida de vocês. Porque eu falo que um conhecimento compartilhado e ele absorvido é uma alteração, é uma mudança. E é isso que a gente quer proporcionar aqui. Muito obrigada pela oportunidade, muito obrigada por estar aqui, muito obrigada por tudo, por me receber. Eu fiquei muito feliz. E realmente, como você disse, é a primeira página, mas teremos a segunda. Amém, isso aí. E ó, pessoal, ela comentou esse negócio aí de que, só pra fazer um resumo, que é uma frase que eu gosto e foi até do meu amigo Igor, que mora em Portugal. Ele até mandou a música: alegria compartilhada é alegria redobrada. Top. Então a gente vai mudar isso aqui hoje para outro sentido aqui da palavra, que é conhecimento compartilhado é conhecimento dobrado. Isso aí. Então guarda isso aí para você também, para sua vida. Ótimo. E não saia da sua zona de conforto, deixe ela maior. Até o próximo episódio. Um beijo. Tchau, tchau.